Opa, tudo bem? Meu nome é Pedro, bem-vindo ao meu canal e eu queria falar hoje um pouco sobre uma franquia que fez parte da minha adolescência, que foi muito importante pra mim e conversar um pouco sobre como eu conheci ela, ela me ajudou em várias coisas e o que eu acho que vai acontecer com ela. A franquia em questão é a Assassin's Creed, a franquia da Ubisoft, que começou em 2007, mas não foi quando eu comecei. Como tá no título do vídeo, essas são as minhas experiências com Assassin's Creed. Então eu queria contar primeiramente como eu conheci cada jogo, qual foi o primeiro, qual foi o segundo, e o que cada um deles despertou. E para começar, eu queria falar do primeiro jogo que eu vi da série, o primeiro que eu conheci, que foi nada mais nada menos que um dos mais famosos, um dos mais queridos por todos, Assassin's Creed Unity. Eu sei, eu comecei bem atrasado e numa fase muito ruim. Mas, cara, vou te falar, pra mim aquele jogo era incrível. Eu não sei se era porque foi a primeira vez que eu vi um jogo de PS4 na vida, não sei se é porque fazia tempo que eu não jogava um jogo de mundo aberto, mas, cara, que incrível. Na época eu não conhecia muito de história e não tinha muita experiência com jogos mundo abertos, tirando GTA. E cara, aquilo foi uma porta de entrada incrível. Eu sei que o jogo tem bugs, ele tinha bugs na época, quando ele lançou. Tanto bug de muito NPC, quanto bug de textura, quanto bug de parede invisível. Mas o que falar, cara? Eu era muito novo e era tudo muito novo pra mim. Esse Assassin's Creed me serviu pra me chamar interesse por muitas coisas. A história da França, sobre a Revolução Francesa, as próprias mecânicas do jogo, parkour, o mundo aberto. Cara, foi tudo muito incrível. E me chamou muita atenção, me cativou esse mundo, onde o passado pode ser vivido. Você pode ver os grandes momentos da história, você pode ver o que já aconteceu, o que se esconde, como isso aconteceu. E cara, que incrível. Todo mundo, a história do jogo, todos os momentos que acontecem, como é verídico, entre aspas, com o mundo real, em certo nível, né? Os acontecimentos com os acontecimentos da vida real. E como isso ajuda a você se interessar por coisas que você não se interessaria. Eu não curtia muita história, mas vendo no jogo, depois pesquisando, por isso que isso aconteceu, isso que esse cara. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu não vou dizer que o jogo é perfeito, ele não é, ele tem muitos bugs, mas ele foi uma ótima porta de entrada, cara. Eu gostei demais disso. Gostei demais dele. E por ele ser meu primeiro Assassin's Creed, eu tive algumas impressões diferentes do que o pessoal tem. Tanto quanto a Irmandade dos Assassinos, que depois eu fui vendo que não são todos que usam capuz, mas no Unity todos eles usam capuz. Então eu fiquei com isso na cabeça, tipo assim, por que os aliados não são capuz? Por que só o protagonista usa capuz? Isso é uma coisa muito doida. Outra coisa que eu achava que... eu não sei porquê, mas... os esconderijos eram sempre alguma catacumba dos assassinos, já que nesse jogo ele é no esgoto, né? Em parte do esgoto que não funciona mais. E que os templários não eram tão inimigos assim, porque no jogo, literal, namorado do Arnaud, né, que é o protagonista, quanto o pai adotivo dele são templários. Então eu fiquei tipo assim pensando, putz, será que eles são tão maus assim? O que depois se mostrou verdade, porque depois eu fui voltando atrás e vendo os outros. Mas eu já chego lá. As reviravoltas também são muito boas, mostrando que os assassinos também tinham seus vilões, né, suas pessoas ruins, como o próprio mestre dele, né, que o trai em busca da... eu nem lembro mais, acho que é de reiniciar a ordem, o que é uma coisa muito doida, tipo assim, mostrar isso, que a ordem já se reiniciou várias vezes, que já houveram assassinos matando assassinos, templários matando templários, porque é uma guerra milenar, tipo assim, desde a criação. E outra coisa que era muito incrível é como se volta no passado e traz coisas antigas. A arma que eles estavam procurando, aquela espada, que eu sempre fico achando que é Excalibur, mas não é Excalibur. É uma relíquia que vai se explicando a história ao longo dos séculos e séculos de como ela foi parar lá. E essa briga que vai se seguindo e você vai vendo por detrás dos bastidores, né? Sobre por que a Revolução Francesa aconteceu, sobre por que a queda da Bastilha aconteceu, sobre como o Napoleão chegou ao poder, sobre como tudo isso foi acontecendo do jeito que você não sabia que aconteceu. Mas que agora você sabe, porque você está vendo a história pela visão de quem fez a história acontecer. E isso foi muito incrível. Enfim, para finalizar o tópico Assassin's Creed Unity, posso falar que para mim é um jogo incrível, que tem seus problemas, mas que mesmo assim continua
arrasando em tudo que se propõe. Ambientação 10 de 10, história 10 de 10, parkour 10 de 10. Nossa, até as roupas que você podia personalizar, eu gostava. O multiplayer era maneiro pra caramba, cara. Pra mim, é um ótimo jogo como porta de entrada, é um ótimo Assassin's Creed, vendo assim, em âmbito geral, que não é perfeito, mas faz bem o que se propõe. E eles acertaram bastante. Com toda aquela história do sábio, de como ele consegue ter suas memórias vindas de outras encarnações e como ele tá manipulando tudo pra conseguir o que ele quer, e sobre como você no futuro também tá lutando contra uma outra versão dele. É incrível, incrível, muito bom o jogo. E então, após fazer tudo que eu podia fazer no Assassin's Creed Unity, é sério, quase tudo, tipo assim, do jogo pra platinar eu fiz. E ainda ensandecido por mais Assassin's Creed, eu fiz o que eu deveria ter feito desde o começo, que é voltar e jogar cada um em sua ordem cronológica, pra entender o que tá acontecendo. E foi assim que eu voltei e joguei o primeiro jogo, o Assassin's Creed 1. E cara, pra mim o Assassin's Creed 1 foi um choque. Eu tinha acabado de sair do mais novo lançado, que era o Unity na época, lá pra 2014, 2015, e quando eu fui pro 1, nossa senhora, era outro jogo. O combate era mais difícil, o parkour era mais travado, era tudo bem mais simples e foi difícil adaptar. Mas, como eu tava louco pra jogar tudo de Assassin's Creed, eu queria devorar essa franquia, eu continuei. E eu posso te falar que foi bem difícil. Tipo assim, eu não entendia muito de inglês na época, mas eu tentava dar uma melhor pra entender. Mas eu fui tentando, jogando. E posso te falar que é um jogo legal, assim, como o início de tudo. Ele é importante e tal, tipo assim, o cara, nossa, começou a franquia, tem uma ótima história, mas na minha opinião, não passa muito disso. A ambientação também é muito boa, sobre a época das cruzadas, sobre as guerras que estavam acontecendo naquela época. Os assassinos também estão bem legais. Eu gosto muito da Irmandade em si. Tem esses assassinos que tem a roupa, tem o esconderijo, todos eles usam capuz, todos eles meio que são uma organização mesmo, sabe? Não também secreta, mas também não tão secreta ao ponto de não ter seus próprios uniformes, sabe? E os plot twists são bons, eles são bons. O plot twist que no futuro você tá literalmente trabalhando já para os Templários, que são Abstergo no caso, que eles estão tentando achar de qualquer jeito a maçã do Éden. E mais uma vez, voltando naquela parte dos objetos antigos, né? Contando a história da maçã do Éden, de como esse objeto incrível, que todo mundo achava que era uma lenda, mas que existia, que tinha todo esse poder. E que leva ao plot twist final do jogo, de que o grande mestre, o grande patriarca dos assassinos, na verdade, é um templário. E apesar disso ser muito clichê, eu sei, e já aconteceu várias vezes, eu achei muito maneiro. Porque eu não esperava. Tipo, o cara meio que... No início, né? Ele meio que foi o cara que te pôs no lugar certo, né? Que o Altair era muito arrogante e ele acabou perdendo tudo que tinha, mas conseguiu correr atrás e fazer seu nome crescer na ordem de novo. E no final, e o mestre, né? Era sempre ele que te dava as ordens, era sempre com ele que você conversava. E quando ele se torna o grande vilão final, meio que começa a fazer sentido por que tudo aquilo tá acontecendo e por que ele tá fazendo o que tá fazendo. E é uma luta maneira, é uma história maneira, apesar de bem básica, que começa muito bem a saga em si. O Altair é um personagem maneiro. A curva de aprendizado, né? Não de aprendizado, mas tipo assim, do personagem. É bem legal de como ele é arrogante, como por culpa dele um amigo perdeu o braço, o outro acabou morrendo, e como ele aprendeu com os erros, como ele evoluiu como pessoa e como no final ele acaba fazendo certo, derrotando o mestre dele e meio que impedindo, né, que os Templários consigam a maçã do Éden. Então, meu veredito para Assassin's Creed 1 é que ele é um jogo bom, marcante, importante, mas bom, para alguém que tem muita experiência em jogo, que joga muito jogo, que conhece muitas histórias, não vai achar a história nem a gameplay lá grande coisa, mas olhando para um jogo da época, olhando para o que ele significou para a franquia, é um jogo bom, muito bom. E agora chegamos no infame, o gigantesco, o grandioso Assassin's Creed 2. Esse eu vou te falar que me pegou desprevenido, porque eu tinha saído de um jogo que eu achava muito bom, que era o Unity, né? Passei por um jogo mais ou menos bom, que era o 1. E quando eu cheguei no 2 eu não tava esperando muito. Porque eu pensei, vai ser o 1 melhorado, mas nem tanto, né? Vai ser o personagem ali, vai ter parte do futuro, mas deve ficar melhor lá pros últimos, né? Deve chegar no que eu tô querendo de Assassin's Creed lá pros últimos jogos. E nossa, como eu tava errado. Vai começar com um personagem principal, o Ezio. Como ele é diferente, como ele é
bom como personagem, como a história dele é boa, é interessante, como fizeram um personagem que faz sentido ele fazer o que faz. Sobre como ele começou sendo filho de... Era um banqueiro o pai dele, sobre como ele arranjava briga, sobre como ele tinha uma família gigantesca e sobre como ele queria só ficar na farra, ele queria continuar naquela vida. E como, por uma injustiça, tudo acabou sendo tirado dele. E daí isso já me pegou demais, porque eu acho muito boa e muito interessante a motivação por qual ele quer fazer tudo isso. Ele quer vingança, claro, mas no final das contas, quando ele percebe que tem algo maior acontecendo, ele meio que entende que o que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. E daí pra frente, nossa senhora, só tenho elogios ao jogo. A roupa que ele consegue, né? A primeira roupa que ele consegue é incrível. Todo aquele sistema quando ele vai pro qual que é o nome da cidade mesmo? Que é a cidade do tio Mario dele. Que daí ele fica lá ajudando a cidade, que ele tem que pegar as coisas. Toda a ordem dos assassinos também é muito boa. Apesar de ter aquele problema, que é um problema que ocorre muito depois, que é os assassinos que não aparecem assassinos. Esse aqui tem que ficar escondidos e tal, mas... Aí por que eles não tem um capuzinho, sabe? Alguma coisa que meio que mostra que eles são uma ordem mesmo, com uniforme e tal. Eu gosto muito disso. Eu gosto de como ele é malandro, mas ao mesmo tempo um cara legal. Eu gosto de como ele é engraçado. E que, como mesmo tudo isso, ele continua focado nos seus objetivos, no que ele tem que fazer, no que ele tem que... em quem ele tem que matar, no porquê que ele tem que matar. E eu acho isso muito maneiro, ele é um personagem muito maneiro. Tirando os outros grandes pontos fortes desse jogo, os personagens secundários são muito bons. O tio Mario, o Leonardo da Vinci. Nossa, o Leonardo da Vinci nesse jogo, ele é o cara. Ele conseguiu... Nossa, aquele minigame muito foda. Agora não lembro se era esse do Brotherhood, que você tinha que ficar voando com as asas dele, ou que você tinha que usar tipo um tanque. Era tipo um tanque de guerra que ele fazia, né? Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas eu não consigo. Ou a própria lâmina dos assassinos que ele consegue melhorar, porque depois os caras mudam isso no futuro, mas tipo assim... Você tinha que arrancar um dedo pra conseguir fazer direito, funcionar direito. O cara era tão gênio que ele conseguia fazer um mecanismo que melhorava demais ela. Nossa, nesse jogo, o Da Vinci, ele é incrível. Ele é um dos melhores personagens. Também a irmã do Ezio, a mãe dele também. Muito, muito legal aquela... Essa é uma side quest, né? Que você tinha que pegar as penas pra fazer ela voltar a falar, porque ela tava traumatizada pelo que aconteceu com o irmão do Ezio e o pai dele. Os vilões, né? Os templários desse jogo também são muito bons. Como mostra que eles já dominaram tudo, como mostra que eles são, né, o Estado, a igreja, e como eles estão manipulando tudo pra conseguir o que eles querem. É muito interessante. Isso sem falar, né, da incrível que a primeira vez que quando, tipo assim, eu tava jogando, eu até parei de pensar, cara, mas isso aqui tá acontecendo mesmo? A batalha, né, o final, que é você contra o fodendo Papa, né, no Vaticano. Você tá saindo na mão com o Papa, com o cetro lá, com a maçã do Éden, que é uma batalha muito maneira. Foi uma coisa que eu não esperava, me pegou de surpresa, uma surpresa boa. Tipo assim, é um bizarro, mas um bizarro muito foda, que é muito maneira. É um boss muito maneiro, uma luta muito maneira, e é isso que eu também curto muito nesse jogo, as entrelinhas. A época onde esse jogo se passa, né, que é na Itália renascentista, desculpa, eu acho que eu esqueci o nome dessa época, mas aí nessa época da Itália, com você vendo o Leonardo da Vinci construindo seus incríveis maquinários, né? Porque o cara era tudo nessa época, ele era o foda, o brabo. Sobre como a igreja era tratada, sobre como as pessoas eram tratadas. E, cara, esse aqui foi um dos que me fez continuar. O primeiro eu tinha achado bom, mas esse aqui foi muito melhor, o 2. Revolucionou em parkour comparado ao primeiro, revolucionou em personagens, né, em personalidades, revolucionou em sidequests, revolucionou tudo, tanto no passado, né, quanto no presente, que é onde o Desmond ele sai, né, da Abstergo, foge da Abstergo, que ele fica naquele lugarzinho, né, que fica ele e aqueles amigos dele que eu não lembro o nome, e no fim tem uma parte que ele até tem que ir no mesmo lugar que se passa. Não, desculpa, acho que eu tô comendo a bola. Esse aqui é no Brotherhood. Ainda não chegamos lá. Mas que mostra que, tipo assim, os assassinos estão vivos, que eles estão lutando, mas que nos tempos atuais, né, nos tempos modernos, eles acharam outros meios de lutar contra os templários. Que agora não é uma guerra mais física, é uma guerra mais de conhecimento, de tecnologia, de procurar armas antigas, né? Armas que foram usadas no passado nessa guerra. Nossa, milenária é pouco, né? Mas também não desistiram, continuam lutando mesmo que mais fracos.
Então, sobre esse jogo eu só tenho elogios. Pra mim é outro 10 de 10, é bom em tudo, a história é boa, os personagens são bons. Eu já falei isso, né? Mas cara, se você quiser começar por um jogo, comece por esse. O primeiro, você pode jogar, tipo assim, caso você goste muito da temática, né? Porque às vezes você pode jogar, mas não gostar. Mas, cara, se você começar de um jogo, começa desse. Esse é acho que o melhor assistir pra você começar a entrar de cabeça na franquia. Porque ele tinha muito mais coisas que me faziam querer jogar mais ainda, além do modo história. Eu fiz tudo que era possível pra conseguir aquela roupa preta, né? Aquela roupa brabíssima que foi meio que a primeira roupa extra, né, do Assassin's Creed. Eu também fui atrás de todas as penas, né, pra mãe do Ezio poder falar de novo. Eu quis fazer as side quests. Elas me davam gosto de fazer, elas me davam uma recompensa que eu gostava muito. E isso é uma das coisas que eu sinto falta no Assassin's Creed. O motivo pra fazer as side quests, tirando, sei lá, platinar ou conseguir uma arminha que brilha ou que dá mais dano. E aí, seguindo agora a cronologia, onde o Assassin's Creed 2 acertou, o Brotherhood melhorou e muito. Tem muita gente sobre esse jogo que fala que ele é praticamente uma DLC, que ele é um conteúdo adicional, extra e tal, mas, cara, o tanto que eu gosto desse jogo, eu acho que é ainda mais do que eu gosto do 2. Por N motivos. Primeiro que o jogo já começa com uma pedrada, né? Eu não tava esperando que ele fosse uma continuação, eu já tinha visto, mas eu olhei assim e pensei, vai ter uma roupa e tal, mas não, é uma continuação, acho que é o único, né, que é uma continuação do jogo anterior, com o meu protagonista. E o jogo já começa muito louco, você já começa do final do anterior, daí você tá com aquela roupa foda, você tá saindo, você tá fugindo, né, da batalha contra o Papa, e aí quando você acha que tá tudo bem, você perde tudo, que o Cesare, né, que é o vilão, que é aquele que ele se achava basicamente um deus, e ele era um general, entra na vila do seu tio e mata ele, você tem que acabar fugindo, você vai acabar em Roma. Isso aí eu achei muito foda, tipo assim, eu não tava esperando que seja uma continuação, porque eu meio que fui pegando direto, né, peguei um, daí eu peguei o segundo, eu peguei o Brotherhood, depois já peguei Revelations e eu não tava esperando isso. E foi um susto bom, tipo assim, fiquei triste, né, porque aconteceu, mas isso aí também me chamou muita atenção, essa diferenciação que eu não tava esperando. E daí pra frente também, tudo no jogo continua incrível. Os personagens secundários continuam incríveis. O Da Vinci rouba a cena de novo. O Cesare também é um vilão que começa mais ou menos, daí fica bom, daí no final eu acho que ele também fica mais ou menos. Roma também, né? Se eu não me engano, é Roma. É muito bem retratada. Aquela Roma que não é bem uma Roma da época, da idade do bronze, né? Mas sim uma Roma medieval, que também ficou bem legal. E esse jogo também inova muito em outros quesitos. A melhor parte, com certeza, é você criar a sua irmandade, né? Como o próprio jogo diz, Brotherhood, onde você pode pegar os seus meio que pupilos, né? E eles ficam com a roupa de assassino. Era muito bom isso, eu gostava muito disso, que é a roupa parecida com a do Ezio mesmo. Que no segundo jogo eu acho que da mais maneira que a do primeiro, que ele tem a capinha branca. As capinhas também eram muito legais, que você podia trocar a cor da capinha. Eu não tô lembrando se é no 2 ou no Brotherhood, mas pra mim é uma continuação que consegue ser muito melhor. Muita gente gosta mais do segundo, né, porque foi onde começou, também gosto muito do segundo, mas pra mim eu gosto mais do Brotherhood. O final, ele dá meio que uma... como é que eu posso dizer? Ele meio que dá uma brochada, porque o Da Vinci, o Ezio e todo o Armandado dos Assassinos meio que faz uma descoberta, daí ele fica 7 anos sumido, e daí ele chega só pra matar o Cesare, que é uma luta até legal, mas, tipo assim, no final ele só joga o Cesare lá de cima numa batalha, e não explica o que aconteceu. Isso eu achei meio memes, mas o jogo em si é muito maneiro. Eu curto demais esse jogo. E, na minha opinião, eu acho mais maneiro que o 2, apesar do 2 ter uma história melhor. Como veredito, eu também acho que é um jogo 10 de 10, que, apesar de ser mais fraco em alguns quesitos, como história, ele compensa em outros quesitos. E, pra mim, também é um ótimo Assassin's Creed. Na minha opinião, claro. E então chegamos nele, a Assassin's Creed Revelations. E esse aí eu tenho opiniões controversas. Eu gosto e não gosto. Primeiramente, de novo, eu fiquei surpreso por ainda ser o Ezio, continuando, né, terminando a trilogia dele. E eu achei isso muito legal, tipo assim, eu tinha visto que a história dele meio que tinha acabado no Brotherhood, mas eu ficava pensando, putz, não dá pra continuar com ele, não tem mais coisa pra fazer, e tinha. E também acho que a Ubisoft fez isso também meio que pra estender um pouco, né, porque uma das minhas grandes críticas aqui, tipo assim, não tem ninguém dos outros jogos, o que eu acho muito triste.
Tipo, não tem o Da Vinci, não tem a irmã dele, que também tava virando assassina. Ele chega a escrever umas cartas pra irmã dele, mas mesmo assim. Mas daí tem a parte que é muito boa, que é resgatando o Assassin's Creed 1, onde você revê o Altair e você acaba descobrindo o que aconteceu com ele, né? Depois do que aconteceu no Assassin's Creed 1 e o que ele fez, como ele fez, como é que ele lidou com a morte, como é que ele guiou a Ordem dos Assassinos e principalmente o que ele fez com a maçã, né? Que a maçã sumiu. Ela apareceu no 2 e no Brotherhood, né? Mas a gente não sabe como é que ela foi para lá. E isso explica também essa parte. Foi muito maneiro e eu fiquei muito com sentimento de finalização. Tanto do Ezio quanto do Altair, mas também finalização da franquia, sei lá. É engraçado porque eu sabia, né, que tinha mais jogo, mas ficava pensando, mas tá tudo acabando, tipo assim, a história tá acabando, eles estão se reencontrando, tá tudo finalizando. O Desmond, eu lembro que ele ficava meio que naquela Matrix, né? Que ele ficava conversando com o anterior dele, né? Que é o cara que usava o ânimos antes dele. Eu também tava achando que ele ia morrer, tipo assim, tava tudo muito com sentimento de final. Mas, o que eu posso falar desse jogo? A ambientação dele é boa. Tipo, não é o que eu tava esperando, vai pra um outro lado do mundo. Eu nem lembro o nome da cidade, mas eu achava muito legal a cidade. Tem, de novo, os poucos assassinos e os assassinos que tem. Eles usam eles têm o uniforme, mas eles não usam tanto capuz. Eu lembro que tinha aquele amigo do Ezio, que ele tinha uma bandaninha, que era muito gente boa, e que ele tinha um capuz, mas ele não usava o capuz. E o Ezio nesse jogo, ele tá sério, é complicado de explicar. É o que eu senti, tipo assim, é o Ezio, mas sei lá, ele tá diferente, tá tudo diferente. Meio que a roupa dele tá escura, né? Não tá passando aqui a vibe que eu tinha antigamente com ele. E os personagens são diferentes, tem aquela amiga dele que depois vira namorada, tem esse amigo dele. Eu não sei, cara, o jogo é bom, a história é muito boa, sobre ele pegar aqueles discozinhos, né, sobre como isso conecta ele com o Altair, e no final ele acaba encontrando, entre aspas, como o Altair morreu, o que o Altair fez, como ele tentou seguir com a ordem do melhor jeito possível, e como finaliza a história do Ezio. Tipo assim, foi bom, mas eu ainda preferia que finalizasse na Itália mesmo, com os personagens que a gente conhece, mostrando o que aconteceu com o Da Vinci, o que aconteceu com a irmã dele. O jogo é bom, mas sei lá, não era o que eu esperava pra finalização do Ezio. Era o que eu esperava pra finalização do Altair, mas não do Ezio. Tem cenas de ações muito boas, a primeira missão é muito massa, a última também é muito legal, que é a do balão. Se não me lembro, é que ele fica perseguindo o balão, né? Também é muito maneiro aquele negócio do gancho, né? Que tem a garrinha na lâmina oculta, que é muito massa também. Eu também não cheguei a comentar, mas também achava muito massa aquele tiro que ele tinha, que o Da Vinci fazia também. Outra coisa que provando que o Da Vinci era o brabo, que você podia matar de longe também. Mas sei lá, poderia ter sido outro assassino, um assassino daquele lugar, mostrando o povo daquele lugar, não o Ezio que veio de lá pra finalizar a história dele e resolver um outro assunto. Mas sim, é um bom jogo. Eu acho que ele é bom pra muito bom. Minha nota seria sei lá, um 7, um 8. Mas pra jogar esse aqui, você tem que jogar os dois primeiros, porque senão você não tem o impacto de finalizar a história do Ezio, de finalizar a história do Altair, de finalizar muita coisa e meio que finalizar essa parte da época da primeira geração, entre aspas, né, da Assassin's Creed. Então não é um bom jogo pra começar, mas é sim um bom jogo. E assim, com esse sentimento de finalização, eu meio que parei um tempo de jogar. Eu tava com mais ânimo pra jogar, mas sei lá, foi um back muito doido. Finalizar a história do Ezio, finalizar a história do Altair. E eu passei, acho que alguns meses sem jogar, mas ainda com vontade. E assim, quando chegaram as minhas férias seguintes, eu continuei a saga e comecei a jogar ele. O amado e odiado Assassin's Creed 3. E olha que baque. Eu senti um baque muito grande porque ele era muito diferente de tudo que eu já tinha visto como Assassin's Creed. A ambientação era diferente, o lugar era diferente, a história era bem diferente e era um diferente bom. Pra começar que você já começa sem entender nada, que você tá no fim do mundo, né, com o Desmond, você vai pra uma caverna e na história você começa jogando com um cara totalmente aleatório, que é o Reitan, né? E você não vai entendendo nada da história dele, você só vai entendendo o que você tem que fazer e continuar. E daí você vai pros Estados Unidos, você vê, né, aquela colônia inglesa, né, que na época era antes da Revolução, toda a história da Revolução, né, contada nesse jogo. E é muito doido, porque você vai conhecendo os personagens, entendendo como é que funciona, entendendo qual que é o que o Reitan tá fazendo, entendendo qual que é a motivação dele de vir pros Estados Unidos, conhecendo o romance dele com aquela índia que eu não lembro o nome. Tudo pra no final você perceber que você tá do lado errado da história, que você tá jogando com os Templários. E isso foi muito doido, cara. Assim, tem gente que não gosta desse jogo, mas pra mim ele foi muito visionário, tipo assim, tudo nele é muito diferente.
O jeito que começa, o jeito que ele conta a história. Até depois, quando você vai pra parte do Connor, né? Do Hatuna Geddon. Qual que é o nome? Acho que é tipo assim o nome dele. Que você vai explorando ele na infância, com a língua indígena, na tribo indígena dele. E, cara, foi uma história de origem muito bem contada. Que é uma história de origem que começa antes da origem dele. Começa da origem do pai dele e meio que te contextualiza, né? Sobre quem serão os vilões e sobre como é que tá a Irmandade dos Assassinos naquele momento. E, mais uma vez, impecável o trabalho de caracterização da época, das roupas. Não, aquela parte, toda aquela sequência, né, na tribo do Connor, que eles falam a própria língua original, que eu acho que, se não me engano, é uma língua de verdade dos índios, posso estar enganado. Mas, cara, essa parte que me pega nessa crítica, cara, é esse esforço pra ser verídico, apesar de ser o fantástico, cara. E é muito maneiro. E esse jogo teve muitas coisas novas muito boas. A parte de caçar, a parte do navio, né? Porque muita gente fala do navio do Black Flag, a gente não vai chegar nele, mas começou a primeira vez, se eu não me engano, foi no 3, que tinha aquele parte do navio, que ele tinha que ajudar os caras a reconstruir o navio, depois você tinha umas missões que você velejava, você invadia, era muito maneiro, cara. E eu também gostei muito do sentimento de solidão, entre aspas, porque nesse jogo você não tem nenhum assassino, tipo assim, o máximo que você tem é o... Ai, qual que é o nome do mestre do Connor? Aquiles, lembrei o nome dele. E é isso, é ele correndo atrás dos assassinos pra vingar a destruição, né, da vila dele e a morte da mãe, que foi feita pelos próprios Templários, pelo Martin Lee, né, que ele queria muito matar o Martin Lee por qualquer coisa. É mais uma história de vingança do que, tipo assim, entrar na ordem porque ele acredita na ordem. E só sobrou o Aquiles, e ele, tipo assim, nem o Aquiles queria o Connor. Foi difícil pegar pra treinar o menino, ele não queria de jeito nenhum. E fica esse, tipo assim, esse mistério, pô, o que aconteceu com os assassinos? Cadê eles? Porque no futuro eles já quase não existem, no passado também já não existem, pô, você mal vê eles. Mas, mesmo assim, a história é muito bem contada. É muito bem contado como todos os lados são bons e ruins, porque o Reitan também, apesar de todo mal, ele não era lá um monstro, como ele mesmo pensava que o pai dele era. Até mesmo o Martin Lee, porque todo aquele ódio foi porque no encontro deles ele pensava que o Martin Lee tinha queimado a aldeia dele, e isso tinha causado a morte da mãe dele, mas não. No final das contas, foi o próprio George Washington que mandou queimar a aldeia dele, que era um aliado dos assassinos. E isso trouxe uma profundidade muito interessante pra história. Os próprios indígenas da tribo do Connor, eu lembro que no final... Eu achei isso, tipo assim, isso me chocou, porque o amigo dele, um dos melhores amigos dele, que era da tribo dele também, acaba virando ao lado dos Templários e indo contra ele, e ele acaba tendo que matar ele. Isso aí foi um ponto muito positivo na história, mostrando que realmente tantos assassinos tinham seu lado ruim, tantos os Templários tinham seu lado bom, quanto todo mundo lá tinha, os indígenas, os ingleses. E a parte histórica também tá muito maneira. Ele referencia vários e vários momentos históricos da independência, como aquela parte que eles jogam chá na água, ou que ele tem que passar de cavalo iluminando pra mostrar que os capa-vermelhos estão vindo. É muito interessante, mais uma vez, um trabalho impecável da Ubisoft em retratar a história tanto na parte incrível quanto na parte fantástica, meio que entre os... debaixo das cortinas, né? E, cara, esse jogo pra mim, ele é jogão, viu? Ele tem suas partes ruins, muita gente não gosta dele, mas pra mim... Ele tem uma profundidade muito boa. Nossa, também tem aquela parte que o Aquiles acaba brigando com ele, que ele acaba saindo da casa dele, entre outras coisas, quando o pai dele acaba morrendo para proteger o Martin Lee. A morte do Martin Lee, aliás, é mais broxante do que a do Cesare, porque a do Cesare pelo menos teve luta, a dele foi só uma correria, no final cansou, os dois sentou lá e falou, beleza, ele matou. A morte do Reitan, sim, foi uma morte bem feita. A luta dos dois é muito incrível, mas... Cara, que jogão bom, tipo assim, é uma coisa diferente. Primeiro Assassin's Creed fora da Europa, né, nos Estados Unidos, mas primeiro Assassin's Creed também com um barco, primeiro Assassin's Creed com várias coisas, mas que bem feito, cara, que personagens bem feitos. O Connor foi muito bem feito, o Aquiles, o Reitan, a história foi muito bem feita, mostrando a parte ruim de todos os lados, a parte boa de todos os lados, e no final, pra mim, tirando a parte da morte do Martin Lee, foi satisfatório. É um jogão. Eu queria muito ter pegado a versão dublada que teve depois. Ai, nossa senhora, que tristeza. A dublagem nem era tão boa assim, mas teria sido melhor pra entender algumas coisas, cara. Mas foi um bom jogo. É um ótimo jogo pra começar e pra mim é uma nota 9. Vale muito a pena. Por toda a temática, por toda a história.
Não, espera, tô esquecendo a parte mais importante, que é a parte do presente. Nossa, e essa daí eu admito que essa foi a parte mais fraca pra mim, viu? Como eu fiquei decepcionado com o sacrifício do Desmond. Eu já tava meio decepcionado, porque desde o Brotherhood, ele meio que virou uma batata. No Revelations, ele só tá lá vegetando na vida real e a gente vê ele no ônibus com o Subject 16. Nesse aqui, ele só tem que abrir uma porta e morrer. Tipo assim, e por que ele tem que morrer? Não vou dizer que é todo mal, a gente tem aquelas fases no presente, né? Tem até aquela fase famosa no Brasil com aquela dublagem horrível, que não tem nada a ver com português, com uma... não sei se é São Paulo ou Rio, totalmente descaracterizada, com macacos, com um ringue de WWE, MMA, não sei, do lado de uma... negócio de metrô. Nossa senhora, aquela fase lá, cara... aquela fase lá foi muita vergonha ali quando eu joguei pela primeira vez. Tipo assim, eu demorei pra acreditar que eles, tipo assim, os caras fizeram um trabalho tão bem feito com os Estados Unidos da época da Revolução e os caras erraram tanto no Brasil, cara. Mas foi muito interessante ver um assassino no tempo real, uma coisa que a gente, depois daquilo, nunca viu, cara. Aquilo foi só um gostinho que não vou pra lugar nenhum. Tipo assim, acho que todo mundo queria ver, todo mundo que é mais da hora, assim, se interessava, ou se interessa ainda pelo que tá acontecendo no presente. É uma coisa que a gente nunca mais viu desse jeito, tipo assim, um assassino no tempo atual em ação, lutando, defendendo a ordem, matando templários. E esse foi um gostinho, tipo assim, colocar uma colher na nossa boca de uma coisa que eles nunca levaram pra frente. Nossa, aquela parte que ele pega a maçã do Éden, que ele sai matando todo mundo, que a parte que ele tem que fazer parkour num prédio, que ele pula de paraquedas. Cara, os caras podiam ter feito tanta coisa. Não precisa nem ser um jogo que vai levar a história pra frente, que vai acontecer uma coisa muito importante, mas só um joguinho. Podia ser um jogo secundário. Eles não fizeram aquele jogo do Mirage lá, que é tipo uma DLC que virou um jogo? Faz um desses no tempo presente, cara. Todo mundo quer isso. Aí, não sei, lá que eles estragam também. Mas essa parte do Desmond, eu me decepcionei muito com ele ter morrido. Não precisava ter morrido. Depois disso, o Resident Evil quase não teve mais protagonista que preste no tempo presente. Não precisava ter sacrifício. Parece que foi mais pelo meme de 2012, né? Que 2012 o mundo vai acabar. Tô falando isso aí desde 2000 também, que tinha essa profecia. Mas... pelo menos teve aquela parte boa do assassino no tempo real. No tempo real não, no tempo atual, onde a gente meio que veria como seria um assassino no tempo atual. E isso sim era maneiro, mas essa parte me decepcionou. Ainda bem que o jogo, ele é muito mais Connor do que o Desmond. Mas, sei lá, não precisava ter matado ele. Podia ter expandido mais essa parte do presente. E bem, continuando na minha saga de Assassin's Creed, cara, depois que eu terminei o 3, cara, meu saldo com a franquia tava positivaço. Já tinha terminado a saga do Ezio, que eu já achava muito boa, daí entrei pro Connor, que também achei muito bom, e eu pensei, tem esse Black Flag aqui, todo mundo fala muito bem, mas não sei, cara. Não dá pra ser melhor que o 3, não dá pros caras continuar no mesmo nível. E, cara, quando eu peguei o Black Flag pra jogar, o Assassin's Creed 4, meu Deus do céu, cara, que bom que eu estava errado. Não sei nem por onde começar com esse jogo, cara. Esse talvez seja um dos Assassin's Creeds... talvez o Assassin's Creed definitivo, cara, pra muita gente. Ele tem algumas coisas que faltam, que hoje em dia, tipo assim, a gente sabe que só de colocar já é um milagre, mas que nesse, tipo assim, muita gente falou, ouviu com maus olhos, mas esse, em questão de gameplay, cara, em questão de lore, em questão de várias coisas, ele é muito bom, talvez o definitivo. E eu não sei nem pra onde começar. Mano, vamos começar pelas partes ruins, tá bom? Que daí depois vai ser só babando o ovo do jogo mesmo. Cara... acho que a pior parte desse jogo é a parte do presente. Que, como eu falei, os caras mataram Desmond e não sabia o que fazer. Tu fica naquele simulador de estagiário da Abstergo. Fica dando pra lá e pra cá com aquele tabletzinho e procurando as coisinhas pra no final ter uma daqueles seres da primeira civilização falando contigo pra falar, eu estou chegando. E não leva a lugar nenhum. Ou leva, eu não tô lembrando, mas, cara, nossa, eu tava cagando pra essa parte. Mas... depois disso, não tem mais o que falar de ruim, cara. Tudo nesse jogo é bom. A dublagem desse jogo é bom, a história desse jogo é bom. E é uma história totalmente diferenciada, cara. E era um diferenciado bom. Você começa com um maluco qualquer aleatório, que ele era só um bucho de canhão do navio lá, tentando ganhar vida na época dos piratas, né? E que, por uma sorte do caralho, caiu do lado de um assassino e que tava totalmente machucado e conseguiu matar ele. E daí pra frente, cara, toda a malandragem do Edward Kenway ajuda o cara a se desenrolar, mano. Porque
Ele mata o assassino, ele pega a roupa dele, é Duncan Walpole o nome dele, lembro até hoje. Era uma roupa maneira pra caralho. E era um assassino, cara, que tava indo se encontrar com os Templários pra mudar de lado, cara. E ele só vai com um bonde, tá ligado? Ele vai lá, ele encontra o pessoal, ele. ele. Não, fala, não, eu sou o Duncan Walpole mesmo, eu vou com vocês. Daí ele coloca o anelzinho, ele faz toda a iniciativa, tem aquela emboscada nos assassinos, que ele sai matando os assassinos tudo. E no final ele só tá com foda-se e fala, não, vocês que se fodam e muda de lado de novo. E isso é uma das coisas que o pessoal critica muito, porque ele só vira assassino mesmo, no final do jogo. E parece que o jogo inteiro é um caminho pra tornar ele assassino, porque ele começa assassino, entre aspas, templário, e depois muda de lado, né? Muda de lado, entre aspas, porque tava muito mais pelos próprios objetivos dele. E... cara, é uma história muito doida, porque eu não sabia o que ia acontecer. A qualquer momento eu achei que ele ia tacar o foda-se, matar os templários, matar o assassino, não ia se juntar a ninguém. Mas tem umas partes que ele parece que vai pra um lado, parece que vai pro outro. Enquanto isso, tem outras várias coisas que acontecem no caminho. Mas é muito interessante, cara, como eles conseguiram fazer um jogo que entendeu essa época, né, essa estética de pirata, onde todo mundo é meio malandro, onde não tem meio que uma lei, onde os piratas meio que mandam. Entendeu o ambiente em si e fez mais uma vez um ótimo trabalho de ambientação. As ilhas, né, do Caribe, né, estão muito bem feitas, cara. Todo o colonialismo das ilhas são bem feitas. Tem algumas ilhas que tem guardas que falam inglês, tem algumas ilhas que falam guardas que falam português, tem algumas ilhas que são só de índios, tem algumas ilhas que são só de piratas. E, nossa, cara, e o ponto mega ultra forte, o melhor ponto que é desse jogo, que é o barco. As batalhas navais desse jogo são uma coisa, nossa, fora do padrão pra época e até pra hoje em dia, cara. Você pega um Sea of Thieves da vida, um jogo assim de barco, o próprio Skull and Bones, que não chega nem perto do nível desse jogo, cara. E é um jogo de 2013. Que jogo divertido de você andar de barco. Tudo é bem feito. As batalhas de barco são bem feitas, o barco é bem feito. Apesar daquele negócio de você colocar o barco assim de lado do barco da drift pra quando você vai estacionar o barco. As canções são muito boas, cara. Os caras fizeram umas canções pirata mesmo. É um simulador de pirata perfeito, cara. Você poder mudar a bandeira, você poder mandar a vela... Você poder mudar várias coisas, cara. Todo aquele negócio dos navios lendários, de você poder roubar os navios ou afundar, de você ter que ir nas ilhazinhas. Cara, que jogo bom. Em tudo, cara. O Reitan também é um personagem muito cativante. Ele tem esse negócio malandro, mas você fica vendo pelos flashbacks que ele tinha um sonho, né? Que ele queria dá alegria também, né? Mas conseguir dinheiro pra voltar pra sua esposa. Eu acho que era a esposa que ele fica conversando, que ele fica tendo esses flashbacks. E acaba ajudando os amigos, né? Que ele vai encontrando pelo caminho. Que nem aquele gordinho coxinha que ele salva no início, que ele fica achando que ele é o Duncan Walpole o jogo inteiro e no final ele acaba virando um pirata. O próprio Barba Negra, que era muito brabo nesse jogo, que ele tinha aquele chapéu que ficava meio que umas velazinhas, umas cordinhas, que ele botava fogo e ficava assustando os outros. A morte dele é muito braba. O Adewale, que também não pode esquecer, que também é outro personagem muito foda, que devia ter mais destaque, né? A toa que ganhou uma DLC, mas eu queria que tivesse mais destaque. Enquanto o personagem conversando com o Edward, depois o Edward meio que some. E qual que era o nome daquela menina? Tinha uma pirata que ela se fingia de homem também, que era muito braba, que era muito gente boa. E cara, esse jogo aí pra mim bate de frente com a trilogia do Ezio. Porque, como eu falei, tudo nele é bom e ele expande muito. Toda a história, todos os vilões. No final, a batalha final também, pelo que eu lembro, também não é lá grande coisa. Porque tem aquele negócio dos cubos, né? Que é mais uma vez aquele bagulho da primeira civilização, que ele vai encontrando, que bate nos templários lá, que no final ele derrota. Mas uma coisa que também pra mim nesse jogo é o ponto alto, que pra mim é tipo assim, a melhor coisa do jogo é o final, cara. Esse jogo conseguiu finalizar a história do Edward de um jeito que, pra mim, a Ubisoft não conseguiu finalizar nem a história do Ezio e nem a do Connor. Aquela cena final da moça cantando, que ele vai andando, que ele para assim, tem uma mesa que ele vê todos os amigos que ele perdeu, né? E no final ele encontra a filhazinha dele, cara, que é filha daquela mulher que ele meio que deixou, né, pra tentar viver essa vida de pirata, né, de marinheiro. Cara, pra mim aquele é o final perfeito, cara. É o final... Acho que é o final definitivo, não tem um final melhor que esse na saga. Porque é muito bonito, tipo assim, ele não acabou morrendo, ele não acabou triste sozinho e ele conseguiu o objetivo, tipo assim, de
ficar bem. E daí tem aquele pós-créditos que ele sai velejando com a filhinha dele, que é muito bonitinho. Que tem aquela a fatídica frase, né? Um navio pode levar um barco, mas um barco não pode levar um navio. Cara, e nossa, quando eu vi aquilo eu chorei. Tipo assim, talvez seja porque eu era muito novo, cara, mas pra mim foi muito bonitinho. Toda aquela sequência final é muito linda, cara. Ai, que saudade de quando, sabe, o Ubisoft sabia finalizar a história de um personagem sem matar ele ou dar uma vida miserável. Porque o Connor, depois eu fiquei sabendo, ele teve uma vida tristérrima depois do Assassin's Creed 3, cara. Não sei por que a Ubisoft fez isso com ele, mas esse jogo aqui ele finalizou bem. Ele deu um final digno pro personagem digno, que pra mim, na minha opinião, deixou a história ainda mais bonita. E ainda tem pós-créditos. Porque o jogo inteiro ele é o Edward Kenway, mas eu não entendia. Tipo assim, ele era o pai do Ethan. Na minha cabeça ele era só um parente, tá ligado? Ah, tem o Edward e tem um parente com o mesmo nome. Mas não, no final, quando mostra ele com a filha dele e o Ethan, eu falei, caralho, então ele é o pai do Ethan, ele é o avô do Connor. Nossa, agora tudo faz sentido, cara. Foi um plot twist muito bom pra mim, pelo menos. Mas esse aqui é 10, cara. 10 e talvez o melhor Assassin's Creed. Faltam algumas coisas, mais assassinos, aquela irmandade forte mesmo. O próprio Edward fazer parte da irmandade de um jeito mais íntimo mesmo, tipo assim, ele comandar, ele conversar, ele ser amigo das pessoas da irmandade. Quem faz isso é mais o Adewale, mas mesmo assim, cara, tem coisas novas, tem coisas diferentes que agregam e deixam um jogo único. Talvez até façam dele o melhor simulador de pirata que já existiu. A história é muito boa e a finalização é a finalização perfeita do personagem. Não teve uma finalização tão boa assim de personagem até esse momento. E não teve depois também, pra falar a verdade. Então esse aqui é um jogo maravilhoso pra qualquer, tipo assim, você quer começar, você quer rejogar, você quer jogar, cara, não pega essa oportunidade. Nem se você não gosta de Assassin's Creed, cara, vale a pena. Só pelo jogo, o jogo em si vale a pena só como jogo, nem como Assassin's Creed. E não podemos esquecer também da DLC, do Adewale, que também é muito foda, cara. Ai, por que os caras dão uma DLC pro Adewale e fazem um jogo inteiro de um personagem que nem é assassino, mano? Cara, essa DLC também, ela expande, tipo assim, muito bem. Ela é o que uma DLC devia ser, expandir o jogo de uma forma que você queira jogar mais e mais e mais. Toda a história dele, que tipo assim, ele tá como assassino mesmo, esse é assassino mesmo, que eu não me lembro muito bem da história, pra te falar a verdade. Mas o barco dele era muito maneiro, toda a história dele é maneira. O jeito de lutar, que ele tinha aquele facão e uma arma. Ai, como eu queria ver mais daquilo. Ele merecia um jogo só dele, cara. Mas no final foi só uma DLC que, apesar de expandir um pouco mais a história, deu um gostinho de quero mais. Deu um gostinho de quero mais que no próximo jogo meio que sanou, mas não do jeito que eu queria, não do jeito que eu esperava. E então eu chego no último jogo que eu joguei como reprise, que eu joguei o Unity, depois eu fui voltando e jogando os que faltavam. Mas depois desse agora, que é o Rogue, eu comecei a acompanhar os lançamentos, né, do Syndicate pra frente. E esse Rogue foi outro que também bugou minha cabeça, cara, porque ele tinha tudo que eu não esperava que ele fosse ter, e muita coisa que eu queria que ele tivesse. Porque ele começa ao contrário do 3, né? No 3 você começa com o Templário, aqui você começa com um assassino, que me surpreendeu bastante desde o início. Eu gostei muito do Shay, né? Achei a dublagem, nossa, não, nesse jogo aqui a dublagem tá maravilhosa, cara. Principalmente nas partes do parkour, que é uma parte que eu acho que não precisava. Acho que, tipo assim, ninguém ia dar muita atenção, mas os caras deram uma atenção muito boa de como ele faz esses sons pra subir, pra escalar, pra cair em água fria, pra se machucar. Porque o dublador dele é muito brabo. Mas falando do jogo, cara, foi tudo que eu queria ver e o que eu não esperava ver. A gente tava de novo com um assassino, dessa vez um assassino com uma irmandade mesmo, todo mundo com capuz, todo mundo ativo, todo mundo assassino mesmo, com irmandade mesmo, com o navio, que isso assim me deixou muito feliz, de novo o navio, que tem suas diferenças. Eu lembro que ele tinha aquele canhãozinho que era muito maneiro, e era um navio meio que roubado. Eu lembro que o Shay não queria o navio, mas ele pegou o navio do mesmo jeito. E que eu pelo menos eu comprei a ideia. Tipo assim, beleza, finalmente. Aquela irmandade que eu tô acostumado, né? Que eu tive a primeira impressão que é todo mundo com assassinativo, com capuz, que trabalha junto, que tem lá suas diferenças, mas todo mundo tá lá na ordem, de boa. E é assim por grande parte do jogo, né? Tipo assim, você fazendo missão pros assassinos. Acho que você matou o irmão do George Washington. Você mata, tipo assim, um pessoal bem importante, como assassino, como Shay. E, pra minha surpresa, sendo a Irmandade com o Aquiles, que eu sempre tive a dúvida, né? O que tinha acontecido com a Irmandade dos Estados Unidos? Porque o Aquiles vivia falando, né? Que eles tinham uma Irmandade, mas acabou
dando tudo errado. E quando eu vi a Irmandade e no final eu vi o Aquiles, eu falei, caralho, vai mostrar o que aconteceu. E daí que eu fui entendendo que esse jogo é meio que é o capítulo do meio, né? É depois do Black Flag, antes do 3, pra mostrar o que foi acontecer. Então eu comecei a pensar, já sei que não vai dar certo. Tem todo mundo, uma grande irmandade, o Aquiles tá jovem, o Shay já tá começando a duvidar do que tá acontecendo. Mas daí, tipo assim, meio que já fui preparando psicologicamente porque eu já sabia mais ou menos como é que ia ser. Até chegar na fatídica missão em Portugal. Que aí, cara, os caras foram gênio demais. Tá aí uma coisa que eu adoro, cara, quando eles pegam uma coisa que não tem explicação, um momento que não tem explicação na vida real, e eles dão uma explicação pro jogo. Que é o terremoto que aconteceu em Portugal. Putz, eu não vou lembrar o ano. Mas, tipo assim, destruiu a cidade de Lisboa. Acho que destruiu uma grande parte de Portugal. E que ninguém entende. Tipo assim, foi só um terremoto do nada. Nunca teve muitos terremotos em Portugal, mas esse teve e destruiu da cidade inteira. E daí no jogo os caras tiveram a sacada genial de fazer ser um artefato dos antigos na primeira civilização que fez isso. E aquela sequência é muito foda, cara. Porque eu pelo menos não tava dando nada. Tipo assim, beleza, vamos pegar isso aqui e vai continuar a história. Mas daí quando ele pega e começa o terremoto e ele tem que sair correndo e você vê a cidade sendo destruída. E você não tem tempo pra fazer nada. Você vê todo mundo sofrendo, todo mundo caindo, todo mundo morrendo, sai correndo. E no final você pula, cara, que você pega o artefato e você pensa, uou, valeu a pena isso mesmo? Tipo assim, eu sei que a gente tá numa guerra infinita, né, contra os Templários, mas valeu a pena pegar esse artefato e matar todo mundo. E aquela sequência também, quando ele volta, cara, você compra porque que ele tava puto com a Irmandade. Que daí ele volta, ele começa a brigar com Aquiles, e no final, como ele é, entre aspas, traído, né, pelos amigos dele, que ele, pelo menos nessa aqui, dá pra entender que ele via os assassinos como uma família, que ele tinha até aquele melhor amigo, que eu não vou lembrar o nome agora, e no final ele acaba levando um tiro dele e caindo no oceano. E quando isso aconteceu, e ele meio que sai da Irmandade, eu tomei um choque, tipo assim, eu não sabia, né, tipo assim, eu pensava, vai, agora, o que vai acontecer? Daí você tem aquela parte que ele meio que tá se recuperando, porque ele não ia morrer, né? E daí, quando ele encontra o Reitan, cara, eu falei, nossa senhora, entendi tudo já. É agora que veremos tudo que eles queriam ter mostrado no 3 e eles não conseguiram por causa que a gente tá jogando com o assassino. Dessa vez nós iremos jogar com o Templário. E eu comprei a ideia, cara. Eu falei, não, é isso então, agora é Templário, agora é isso. E eu achei muito maneiro, cara, toda essa ideia de você ser o capítulo do meio, sabe? Você vê como as coisas deram errado pra dar certo. É meio que mais ou menos o que aconteceu com o episódio 1, 2 e 3 do Star Wars, onde você vê a queda. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Reitan jovem. Ele, depois do que acontece no início do Assassin's Creed 3, antes da parte do Connor do Assassin's Creed 3, né? Porque tem um time skip. E, nossa senhora, toda a relação deles é muito boa. Você vai entendendo como ele foi quem ajudou a fazer tudo isso. Você vai caçando cada um dos seus amigos assassinos. Você meio que compra a ideia do vilão, né? Você entende que ele tá fazendo isso porque deu errado, que ele não tava concordando que os assassinos estavam sacrificando de pessoas pra continuar essa guerra. E que ele agora tá como um templário, tá tentando fazer o certo pra parar isso. E toda a parte que ele vai matando os amigos dele, né, os ex-amigos do assassino, é bem interessante. Aquela parte que eu acabei encontrando o Adewale velho me deixou muito triste, porque eu queria que ele tivesse terminado assim. Eu achei que a última vez que eu vi ele seria no Freedom Cry, mas infelizmente ele voltou pra ser morto de uma forma muito triste. Já devia ter esperado, né, porque como eu falei, é um capítulo meio que tentando juntar essa trilogia dos Kenway, e no final a gente tem aquela... Pra mim foi também outro plot twist que, tipo assim, a gente encontra o nosso amigo daí, ele fala, você não se arrepende de tirar de mim. Daí ele fala assim, não, aquilo lá foi o Aquiles, cara, eu não tirei você não. E eles têm outra batalha por outro daqueles cubos que causam um terremoto, que acaba com ele matando um amigo dele, infelizmente. E o Reitan deixando o Aquiles vivo. Eu não sei por que deixou ele vivo, sei lá, como um exemplo. Mas acaba aleijando ele também, que eu achei muita sacanagem. Mas... foi um jogo bom pra ter outra visão. Era outro, como eu falei, outro jogo que pega uma coisa diferente e consegue explorar bem, né? Que é pela visão dos Templários dessa luta e como eles acham que eles estão certos. E eu te falo que eu até comprei essa ideia deles. Pelo menos dessa vez, eu achei que eles estavam certos em certo ponto, porque depois a gente vê que não é bem assim que as coisas continuaram a ser. E também não podemos esquecer do outro plot twist que explodiu minha mente, que é o final do jogo. Porque, como eu falei, né, o Unity foi o primeiro jogo que eu conheci, então eu não entendia nada. E no final, cara, quando ele acaba indo pra França, que eu começo a pensar, ué, eu conheço esse lugar, eu já vi isso aqui em algum lugar, cara. E daí ele vai andando naquele palácio e aparece assim, mate alguma coisa do Orion, que é o pai do Arno. Eu falei, nossa senhora, caralho.
Agora eu entendi onde é que a gente vai chegar, cara. Ai, como isso se conecta, cara. Foi muito bem feito, porque você percebe que é um fechamento de arco, não de personagem, mas que serve pra continuar a história e conectar tudo, porque foi meio que um meio termo, né, conectando o Black Flag com o 3 e também conectou o Unity com o resto, cara, e pra mim foi muito plot twist. Aquela parte que ele contra o Arnozinho criança, que ele vai falando, que ele fala a mesma frase que ele fala no início do Unity, eu parei de jogar assim e falei, putz... Muito bem feita essa conexão, cara. Muito maneiro. E o jogo em si também é muito bom. Se você começar por ele, você você vai ter uma visão bem diferenciada dos Assassinos e Templários, mas é um jogo muito maneiro, cara. Ele chupa muito de todos, né? Ele chupa muito do 4, do 3, um pouco do Unity, mas é uma mistura bem feita. Tem o combate marítimo muito bem feito, tem o mapa muito bem feito, porque esse aqui tem mais partes na Terra do que o 4 tinha. E a história é muito bem feita. Te mostra uma outra visão e mostra como o vilão não é tão vilão assim. Mostra como é que quais são as motivações do vilão e como ele acha que tá certo. Então também acho um ótimo jogo, cara. Não tão bom quanto o 4. O 4 pra mim é até um pouquinho melhor, mas pela ousadia de fazer um negócio diferente, fazer um negócio realmente que te prende, uma visão totalmente diferente, eu acho que é um 9, cara. Um 9 e um 8,5. E agora, pra finalizar, né, toda essa saga que teve nas colônias americanas, eu vou falar um pouco sobre um jogo que eu jurava que era uma DLC, mas não, é um jogo solo, um jogo um pouco menor, mas ainda assim um jogo bem interessante, que é o Assassin's Creed Liberation. Esse eu não joguei na época que eu joguei todos os outros, eu acho que eu joguei ele um pouquinho depois, em algumas férias que eu tava, sei lá, com saudade de jogar os outros Assassin's Creed. Como eu falei, eu jurava que era uma DLC, mas não era. E, bem, o que eu posso falar sobre ele? Ele pega muito do Assassin's Creed 3, eu acho que tanto em combate, quanto em própria caracterização de personagens, quanto em gráficos. Ele parece, como eu falei, bem uma DLC do Assassin's Creed 3. Mas ele tem seu charme, ele tem suas coisas diferenciadas. Eu posso começar falando sobre o seu maior diferencial, né? Que é ter a primeira personagem protagonista feminina da franquia, que é a Aveline. Que, assim, como personagem, eu acho ela bem... ok, não é lá uma das melhores, uma das mais carismáticas, mas é uma personagem legal que trazia uma visão bem diferente pra franquia. Tinha todo aquele negócio dela ter 3 roupas, né? Ela como assassina, ela como uma mulher da alta classe, né? De Nova Orleans, que eu acho que é onde se passa, e ela como escrava, e cada roupa era usada pra uma coisa diferente, e ela tinha que jeitos diferentes, falas diferentes, jeito de lutar diferente. Eu achava bem interessante isso, e como ela tentava conciliar essa vida dupla ou tripla, ao mesmo tempo que ela tentava encontrar a mãe dela, que esse é um dos grandes mistérios da vida dela, e eu não me lembro direito, mas se não me engano a mãe dela tá viva, e ela só fugiu mesmo, que é bem triste. Ela também tem que matar o mentor dela, eu lembro que era tipo o único assassino que tem no jogo, e ele ainda fica meio doido no final, que eles têm que lutar meio que num pântano, e pra variar, como desgraça pouca bobagem, ela ainda descobre que a madrasta dela, que era uma pessoa que ela gostava muito, também é uma Templária. Se eu não me engano, ela é a Grã-Mestre Templária lá de Nova Orleans. E o final do jogo é uma coisa bem criativa, porque você meio que tá vendo pela Abstergo, né? E ela faz você acreditar, entre aspas, que no final a madrasta dela conseguiu trazer ela pro lado dos Templários, porque você vê, né, ela meio que aceitando, entre aspas, e o jogo acaba. Mas daí o pessoal dos assassinos hackeia o ânimo, se eu não me engano, e você acaba vendo a verdade, que no final ela conseguiu derrotar a madrasta dela, e assim vencendo os Templários de Nova Orleans. E ficando com a vida mais solitária e triste, infelizmente. E isso, claro, se ela não foi atrás do Connor. Sim, porque pra mim, um dos maiores plot twists desse jogo foi a aparição do Connor. Porque eu fiquei pensando quando eu joguei, nossa... é mais ou menos na época do Connor, também nos Estados Unidos, poxa, bem que ele podia aparecer. E quando ele apareceu, cara, me abriu um sorriso de orelha em orelha. Fiquei muito feliz em ver ele de novo. É um personagem que eu gosto, eu queria saber mais sobre ele, né? Eu não sei se esse jogo se passa antes ou depois do 3, ou durante o 3, mas eu espero que se passe depois, que assim a gente vê que ele tá bem. Apesar de ter ficado com a perna meio ferrada, ele tava andando de bengala no final do terceiro jogo, se eu não me engano. Ai, mas... ele bem que podia ter ficado com ela, né? Podiam não ter ficado juntos. Pelo que eu fiquei sabendo, como já contei, né? A história do Connor depois do terceiro jogo foi tão triste. E a Aveline também ficou tão sozinha. A Ubisoft podia fazer essa boa de juntar os dois. Não tem por que deixar os dois sozinhos, tristes. Junta os dois, pô. Vocês têm tanto em comum. Não sei lá. Na minha cabeça podiam ficar juntos. Mas acho que no geral é isso. Eu diria que é um jogo mediano pra bom. Os personagens não são lá muito marcantes. Eu lembro que tem o pai da Aveline, que é um cara de gente boa. Eu lembro que ela tinha um amigo também, que era meio gado dela.
Eu acho que ele é dragado. Mas, em si, um jogo de Assassin's Creed padrão, não tem muita diferenciação, tem suas coisas únicas, mas não é lá o melhor jogo da franquia. Pra mim é uma nota 7 também. É um jogo de menor porte que te diverte, se você quiser jogar uma coisa a mais de Assassin's Creed. E assim, eu acabei a minha retrospectiva. Eu tava jogando todos que já tinham sido lançados, né, depois do Unity, e nesse meio tempo acabou lançando a continuação, né, que é o Syndicate, que eu não joguei na época, que tava muito caro, mas eu acabei podendo jogar na casa de um amigo, eu zerei todo junto com ele, e eu devo dizer que outra vez a Ubisoft conseguiu diferenciar e inovar de uma forma maneira. Começando pelas inovações, eu tenho que falar da mais diferenciada, que é o combate. O combate desse jogo é uma coisa muito doida. Tipo assim, parece que o cara tá batendo, o Jacob e a Eve, né? Estão batendo desesperado no inimigo. Tipo assim, me lembra um pouco o combate do Batman Arkham, só que em vez de ficar pulando de um inimigo pro outro, você fica batendo só no inimigo. E eu sei que muita gente não gosta, tanto que nunca mais apareceu na série, mas eu achava legal, tipo assim, é um estilo de luta diferente. Que nem o Shay tinha aquela adaguinha e aquele espada, o Connor tinha aquele machado iradíssimo com símbolos de assassinos. Eu achava maneiro, principalmente no Clube da Luta que tinha, que era muito foda usar aquele estilo de combate naquela arena que tinha. A carroça também foi um ponto que eu achei bem legal. Ela era diferente das carroças que já tinham no 4. E no Rogue eu acho que também tinha. Que essa carroça é literalmente um carro de corrida versão cavalo. Também era muito maneiro pra você se locomover. E também tinha umas... Eu lembro que tinha umas fases que você tinha que perseguir, que era muito maneiro também de usar carroça. E outro ponto diferencial que eu também gostei muito foi dos protagonistas, né? De você poder ter 2 protagonistas, cada um com seu meio que jeito, né? De resolver as coisas. E que você poderia fazer a fase com cada um deles, mas você também teria níveis, tipo assim, missões que cada um deles teria que fazer por si só, se você passaria tempo com os dois. Foi maneiro, tipo assim, foi mais uma vez uma coisa diferente que se destaca, né? A gente nunca tinha tido 2 protagonistas por jogo. E assim, apesar de muita gente achar que eles não são bons personagens, eu acho eles legal, mas faltava mesmo missões com os dois. Uma missão onde você podia trocar entre um e o outro no meio da missão, já que cada um deles tinha suas habilidades únicas, mostra que eles trabalham em grupo, né? Em grupo não, em dupla, como irmãos. E eu acho que tirando a fase final, onde você consegue usar essa habilidade deles de trocar no meio da missão, de um ajudar o outro, ficou faltando isso, uma pena. Já a outra inovação que eu não gostei tanto foi a do grappling hook, daquele gancho que eles tinham na lâmina oculta, que... Assim, tentava fazer uma coisa diferente pra ajudar no parkour, pra ser mais rápido. Mas, sei lá, acho que ficou muito Batman, sabe? Deles conseguirem subir muito rápido e usarem de gancho pra fazer tipo uma corda bamba. Não acho que combinam muito. Eu entendo que é pra chegar mais rápido no local, você não ter todo aquele negócio de escalar. Mas essa é uma das coisas mais legais de Assassin's Creed, você poder escalar, você poder fazer o parkour. Na minha visão, não foi uma mudança boa. Mas, pelo menos eles tentaram fazer uma coisa diferente, né? As roupas desse jogo são umas das mais bonitas que tem. Eu acho elas lindíssimas, muito elegantes. Principalmente a da Eve, que você tem aquela capinha que você tinha com o Ezio. E você consegue mudar também a capa, se eu não me engano. O Jacob, aquele negócio de você poder trocar a cartola com o capuz. Que eu preferia que ele ficasse de capuz, mas tudo bem. Pelo menos ele tem o capuz, né? Já é uma grande coisa comparado hoje em dia, mas eram roupas que eu achava muito elegantes. Também poder trocar com a boina. Aquela roupa que a Eve pega no final, que é uma roupa da primeira civilização que é toda branca, eu acho ela estilosérrima, que você tem poder de ficar invisível. Eu acho ela muito bonita, o padrão, né, branco com o dourado, relembrando mais a ordem antiga dos assassinos, né? Como era o do Ezio e o do Altair. E a do Connor, né? Pra mim combinou bastante, achei muito bonito. A ambientação desse jogo também é muito boa. Retrata muito bem, tipo assim, um tempo quase que moderno, né, na época do final do século XIX. Foi o Assassin's Creed que mais chegou perto de se passar totalmente no tempo real. Principalmente o seu DLC, né, que se passa com a neta do Jacob, eu acho, onde literalmente tá na Primeira Guerra Mundial. Mas, tipo assim, foi um jogo que aprendeu bastante com os erros do Unity. Ele meio que já estava sendo feito, por isso que ele já foi lançado em seguida. Mas ele pegou muito da base do Unity pra não errar como ele errou. Não tinha tantos bugs, não tinha tantos NPCs, não forçava tanto o jogo. E, sei lá, sobre a história, ok. Não acho que é lá coisa grande e incrível, mas e tirando o negócio de você poder jogar com 2 personagens, não tem lá tanto peso assim. Eu lembro que eles estavam tentando pegar tipo um manto que curava, né? Alguma coisa assim. Mas, sei lá, não é uma história que me cativou tanto quanto as outras.
Eu não sei, acho que faltou vilões carismáticos. Que eu lembro que tinha um doidão lá, que ele até dá um beijo no Jacob antes de morrer. E o grande vilão, que era um cara de bigodinho, um bigodão, aliás. Sei lá, não achei lá grande coisa. Assim como eu também não achei grande coisa o tempo no presente, já que não teve quase nenhum. O máximo que a gente teve foi a Juno, um desses seres da primeira civilização que aparece pra falar com uma cabeça gigantesca e depois disso nada. Também tem uma cutscenezinha bem no iniciozinho mostrando que está ajudando, mas depois do que aconteceu com o Desmond, o futuro foi escanteado pra casa do caralho mesmo. A gente não teve nada de nada de nada de nada. O jogo em si foca totalmente no passado, na época onde se passa o Assassin's Creed mesmo, em 1800 e alguma coisa. E como eu expliquei, ele acerta na maioria dos pontos que ele tenta. Outra coisa que eu também achava muito maneiro eram os assassinatos, que eles podiam ser feitos de uma forma única. Tinha um que o Jacob tinha que entrar num... acho que é meio que uma maca, uma coisa de roupa e matar um médico. E também... tinha isso em cada missão. Mas uma coisa que eu também achava muito maneira são as participações especiais, né? Das personalidades históricas. Tinha o Tesla, tinha o... acho que era Karl Marx o nome... Tinha a Rainha Vitória. Acho que ela já era rainha. Já era rainha. E também na DLC do Jack Stripador, que foi uma DLC maneiríssima. Mostrando meio que o final da história dos dois. E mostrando o que seria o lado ruim do Credo, né? Porque nessa história, o Jack Stripador, ele é um ex-assassino. E ele levou muito a sério esse nome de assassino, porque ele virou um serial killer em massa. E como nunca foi pego, né, na vida real, ele acaba combinando bastante com essa história, onde faz parte do clã dos assassinos, que não deu certo, que ele foi renegado, que ele era um ex-pupilo do Jacob, que acabou querendo matar o próprio Jacob, fazendo a Eve voltar, que ela tava na Índia, né, com o marido dela. E você acaba entendendo também que sim, não é todo mundo que entra pra ordem que fica tudo bem, que aceita tudo de cabeça baixa, que não se rebela. A gente já tinha visto isso com o Shay, mas aqui mostra um outro caso de que isso pode acontecer, né? E também meio que botam os assassinos como também culpados, né, por causa dessas mortes, já que foram eles que treinaram o Jack, ensinaram como matar, como sobreviver, e acabando confiando na pessoa errada, causando a morte de vários inocentes, o que é totalmente contra o credo. É uma DLC legal, assim... tem gente que acha meio esquisito porque pela primeira vez, né, você joga com uma figura histórica real, né, que o Jack existiu, mas traz uma visão boa pra história, uma visão que eu curto, onde mostra que mesmo os mocinhos da história ainda cometem erros, ainda acabam machucando pessoas, né, fazendo coisas ruins mesmo que pelo bem, tomando decisões erradas e criando os monstros que eles mesmos tentam combater. E ainda consigo usar bem a história desse assassino da vida real, que ninguém sabe quem foi, ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas que é usado de uma forma que enriquece bastante a história do jogo, né? Mostrar que isso também faz parte dos assassinos e como isso sempre pode acontecer, já que eles não são perfeitos e às vezes acabam cometendo erros que custam vidas e acabam confiando nas pessoas erradas. Então, foi um jogo que, na minha opinião, conseguiu fazer bem um passado, tirando a história principal. A ambientação tá boa, o gameplay tá boa, mas a história deixou a desejar, mas e que falhou um pouco no desenrolar da história do presente, onde não acontece nada e não movimenta nada. Então é mais uma experiência pra você jogar Assassin's Creed mesmo. Tipo assim, não adiciona muito na lore, tirando aquele manto que eles conseguem no final, que eu nem lembro o que serve. Acho que nunca mais apareceu na franquia. E eu lembro também que a base deles era um trem que ficava em movimento. Isso eu achava muito maneiro, porque você podia dar TP nele em vários pontos do mapa. Cara, esse jogo tinha umas coisas diferenciadas que era muito divertido. Uma pena que eles não arriscam mais tanto, né? Então... pra mim é um 7 de 10 esse jogo. Ele é bom, mas como eu disse, ele tem várias coisas que poderiam ter sido melhores. E é um bom pra começar. Assim, não tem nada... não tem uma armada de assassinos. Os assassinos é o Jacob e a Eve. Não tem muito do presente. Então se você começar, você não vai entender nada do que tá acontecendo no agora. Mas dá pra se divertir.
E depois daquilo eu não sabia o que aconteceu com Assassin's Creed. Tipo assim, depois que lançou o Syndicate, meio que entrou numa pausa. Uma pausa necessária, né? Porque os caras estavam lançando um Assassin's Creed por ano, às vezes 2. E mesmo quando eles pararam de lançar Assassin's Creed, eles estavam continuando a lançar. Porque lançou o filme, né? Aquele filme com o ator do Magneto. Que eu não lembro de nada desse filme. Acho que eu vi na estreia, mas daí eu, sei lá, eu só apaguei na mente. Só lembro que tinha alguma coisa a ver na Espanha, mas de resto não lembro nada. Mas você também não gostou muito. Não, mentira. Já tava me esquecendo. Não teve pausa. Eu acho que foi em 2016 que lançou a linha do Chronicles. O Assassin's Creed Chronicles Índia, o China e o Rússia. Que foram joguinhos de muito menor porte, mas que também fizeram partes da franquia, né? É verdade, não teve nenhuma pausa no Assassin's Creed. Os caras só foram. De 2009 até 2015, 2018, os caras só foram. O jogo todo ano é isso aí. Como é que eu podia te esquecer? Eu, pessoalmente, só joguei o China, que foi um joguinho legalzinho. Assim, foi bem simplesinho. Foi mais uma continuação daquele filmezinho do Ezio, né? Que mostra o final da história do Ezio, que ele encontra Shao Jun, acho que é o nome, que é uma assassina chinesa. E como desde aquela época o pessoal já queria um Assassin's Creed numa pegada mais oriental, aproveitaram pra fazer um Assassin's Creed dela, né, da Shao Jun. Eu acho que merecia um AAA dela, né? Um jogo mesmo, um AAAzão, assim, bonitão, um mundo aberto, gigantesco e tal. Mas o jogo em si, ele é uma coisinha bem simplesinha mesmo. Não tem Ezio praticamente, acho que ele só aparece na tela de tutorial, que foi uma referência bem legal. Mas a história mesmo da Shao Jun é um negócio bem simplesinho. O jogo não é ruim, ele tem uma pegada muito diferente, bem 2Dzinha. Parece ter um pouquinho um jogo mobile, não sei se ele roda em celular, mas parece muito jogo mobile. Mas é uma pegada legal, diferente, é um diferente que foi bem-vindo na minha opinião. Queria poder falar dos outros, mas o Índia eu não lembro nada. E o Rússia, eu acho que eu cheguei a ver uma gameplay. Tinha um bagulho das snipers, assim, que você podia tirar com a sniper, mas era só isso que eu lembro que eu tinha achado legal. De resto, ele parecia só mais uma continuação do Índia e do China. Mas o China em si é um joguinho legal, é um passatempo. Não é um grande Mega Blaster jogo incrível, é um passatempo. Pra mim é um 6 de 10. Um joguinho interessante. E aí, em 2017, lançou o trailer dele, Assassin's Creed Origins, e meu Deus, que trailer bom. Pra começar, que ele era totalmente diferente de tudo que já tinha aparecido. Ele tava pegando a parte do RPG, né? E era numa época onde todos os Assassin's Creed meio que estavam seguindo uma linha. E isso é uma coisa diferente daquele jeito. Tava, pelo menos pra mim, chamando muita atenção. Chamou muita atenção também o título, né? Por ser a origem dos assassinos. Uma coisa que sempre na minha cabeça foi uma coisa que... podia ter sido uma coisa tipo assim, há milhões de anos atrás. Ou na própria época das primeiras civilizações. Mas que agora ia ser mostrado de verdade. Como eles foram criados. E uma temática muito maneira, mundo aberto no Egito, você podendo andar de cavalo, subir nas pirâmides. Eu tava muito hypado pra jogar. Mas infelizmente, hype não é o suficiente pra poder ter o jogo em mão, né? Então eu demorei uns bons anos pra conseguir jogar esse jogo. Eu acho que eu só consegui quando foi numa promoção da Steam ou da Uplay? Eu não lembro, mas eu lembro que eu peguei uma promoção muito boa que me deu o jogo. Talvez se fosse na pandemia. Eu não vou lembrar certinho agora. Mas quando eu peguei, cara, nossa, eu vivi o jogo. Eu jogava o dia inteiro. E esse eu devo te contar que é um dos meus favoritos, pra te falar a verdade. Eu sei que os fãs mais raiz não gostam muito do sistema de RPG. Mas nesse jogo eu acho que tá perfeito, cara. É o que eu falei de ser diferente, sabe? De ter uma coisa nova. E ele traz muito do que o pessoal sempre queria de volta. Ele traz uma protagonista no tempo real. Ele avança com a história, ele tem coisas novas, ele explica várias coisas, e pra mim ele é bem fiel aos raiz mesmo, aos Assassin's Creed originais, né, que pavimentaram e criaram toda a fanbase e todo o renome que essa franquia tem. Pra começar, que o Bayek, eu acho ele um ótimo protagonista. Ele vem naquela pegada mais trágica, na minha opinião, bem trágica, porque ele não tava fazendo nada demais, e o filho dele acabou sendo morto, e isso acabou levando ele e a esposa dele pra caminhos totalmente diferentes. Lembrou bastante o Ezio, mais o Ezio do que o próprio Connor e o Arnaud, que também perderam seus pais. E eu acho interessante como começou com uma vingança, mas depois foi evoluindo pra uma coisa maior, tipo assim, porque é complicado, porque nessa aqui você não tem a ordem. Ele não vai entrar na ordem porque ele vai criar a ordem. E é bom ver que ele vai fazendo, né, a sua vingança, entre aspas, fazendo o que precisa ser feito, e isso vai inspirando as pessoas e ajuda ele a criar a ordem que ele queria criar.
ele e a esposa dele, né? Que também tem a sua parte de jogo, que é bem interessante, como ela também tá focada na mesma vingança, mas de uma forma diferente, tanto que no final eles meio que acabam se separando. Eu achei isso muito triste. E ela acaba ajudando no assassinato do... acho que é Júlio César, que ela ajuda a esfaquear ele como todos os outros. E depois eu fiquei sabendo, eu não sabia disso, tipo assim... depois quando eu fui estudando mais a lore, que ela aparece como uma estátua no Assassin's Creed 2. E eu achei isso muito maneiro, tipo assim, não tiraram do nada. Mas daí eu pergunto, cadê a estátua do Bayek? Foi ele que criou os assassinos, né? Cadê ele nessa homenagem? E o sistema de RPG também nesse jogo eu acho que foi muito bem feito. Como você pode explorar, como você pode evoluir, como você pode pegar várias armas, vários estilos de armas. Foi uma coisa que foi muito bem-vindo quando veio, porque tava muito saturado aquele estilo de jogo onde você fica parado e dá parry, daí você bate e dá parry, que foi usado em todos os Assassin's Creed até o Unity, mais ou menos. E não todo mundo, mas a maioria gostou pela sua diferenciação. O mundo aberto também é uma coisa maravilhosa. Aquela parte que tem um deserto gigantesco que você fica andando e você pode ter algumas alucinações. Ou na parte das cidades mesmo, tem uma ambientação incrível. Você poder ficar andando de camelo. As pirâmides que infelizmente já estavam saqueadas, porque elas já, tipo assim, eu queria ter visto as pirâmides no seu auge, sabe? Quando elas realmente eram todas de mármore com a ponta de ouro, mas teria que ser um pouquinho mais no passado pra isso dar certo. E toda a intervenção romana de meio que colonizadores, eram praticamente colonizadores, né? Que tinha a cidade de Alexandria, que tinha aquele farol gigantesco, e tinha o Coliseu, que também era muito maneiro você entrar no Coliseu e ficar lutando. A parte eu não sei se é nesse ou no próximo, que tinha aquela corrida de carroça também, que era muito maneiro. Enfim, esse eu também acho um jogo ou 9 de 10 ou 10 de 10. Por tudo que ele diferenciou, por tudo que ele arriscou, tudo que ele mostrou que a gente queria, tipo assim, muita gente queria saber, como ele acaba criando a ordem, como ele, sem querer, fez várias gerações de assassinos ter que cortar o dedo anelar, porque ele, sem querer, foi matar o cara na sauna e cortou o dedo dele, e daí todo mundo começou a cortar também por meio que respeito, mas então, tipo, ele não precisava, esse tempo todo não precisava, tá ligado? Era mesmo uma coisa de coragem mesmo, pra você entrar na ordem. E a história se desenrola bem. Tem toda aquela parte da Cleópatra e do Júlio César, tem toda a parte da vingança do Bayek e do porquê o filho dele morreu, como ele tinha que correr atrás dos artefatos da primeira civilização. Tem a parte que você tem que lutar contra os seres mitológicos da mitologia egípcia, os deuses, que eu tinha um cabeça de crocodilo, eu tinha um cabeça de... acho que era o próprio do Pantera Negra, que era um cabeça de pantera. Você ia pra um mundo místico. Essa parte eu achei um pouco viajada, mas, tipo assim, nesse jogo eu conseguia meio que ignorar isso e gostar do jogo. Mas pra mim, podia ter, tipo assim, referências a coisas mitológicas, mas não uma mitologia em si, sabe? Porque eu acho que nos próximos jogos isso meio que foi demais, sabe? Foi too much. Começou a envolver a história. Alguns deu certo, outros deu errado. Mas é um ótimo jogo pra você começar, cara. Principalmente se você curte RPG. Nesse, a Ubisoft conseguiu acertar em praticamente tudo, cara. Eu acho que não tem uma coisa que eu não gosto, tirando essa parte da mitologia se metendo demais na história. Tem parte presente, o passado é bom, a história é boa, a ambientação é boa, até as side quests são boas, cara. É um jogão. Pra mim, um 9 de 10, tipo assim, apresentou o Assassin's Creed pra uma galera. Muita gente só conhece essa trilogia da RPG que começou por esse. Então, nesse eu não tenho do que reclamar, cara. Só elogios. E agora, continuando em sequência, nós chegamos nele. O amado e odiado, o polêmico Assassin's Creed Odyssey. E olha, eu adoraria falar a minha experiência com esse jogo, de como ele trata muito bem a ambientação na época da Era de Bronze da Grécia, e de como ele tem um combate incrível, um modo incrível, uma história incrível, mas eu nunca joguei. Pois é. E eu tive a oportunidade, só que eu que não quis. E eu vou explicar o porquê. Acontece que, na minha opinião, e mais uma vez, na minha opinião, esse jogo não passa de uma grande descaracterização do que é Assassin's Creed, em tudo que ele se propõe a ser. Eu sei, você fã do Assassin's Creed Odyssey vai ficar puto comigo, não vai entender nada. Mas é um jogo mundo aberto que se passa no passado e tem o futuro que você fala tanto, e a ambientação é boa, a história é boa e... cara, é verdade. Mas falta o mais importante, mano. Falta o Assassin's Creed. Porque se o Origins é a origem, como ele mesmo diz, significa que ele é o ponto zero. Tudo começou ali. E se você faz um jogo que se passa antes do Origins, cara, você não tem nada o que contar sobre os assassinos.
E isso acarreta num jogo sem assassinos, sem templários, sem Hidden Blade, sem capuz, sem nada que é Assassin's Creed. E eu não tô falando que o jogo é ruim, o jogo é bom. Todo mundo que eu já vi jogando diz que é um jogo maravilhoso. Mas cara, imagina comigo uma franquia de jogos do Batman Arkham. E daí você vai fazer um jogo do Batman, onde você joga com um Alfred jovem antes do Bruce nascer. Ainda é um jogo do Batman? Mesmo que não tenha Batman, mesmo que não seja em Gotham, mesmo que não tenha nada a ver com Batman. Só tem um cara que no futuro vai ajudar o Batman, que faz parte do universo do Batman. Ainda faz parte? E você pode dizer que sim, cara. Você pode discordar de mim, falar que faz parte e tal. Eu sei que tem outro lance da primeira civilização, que tem tipo um cajado que deixa o Alexios ou não lembro o nome dos personagens. Imortal e tal. Cara, mas pra mim não faz sentido, sabe? Não faz sentido você oficializar uma origem pra fazer um negócio antes da origem que conta a história que você tá querendo contar. E isso eu acho que não foi erro nem do jogo, é um erro da própria Ubisoft que não soube organizar suas coisas. Porque se eles tivessem feito ao contrário, feito esse jogo como a origem dos assassinos e o Origins como uma continuação mesmo, como sempre teve dos assassinos, aí estaria tudo bem. Mas você fazer um jogo sobre uma franquia que não tem nada do que o pessoal gosta nessa franquia, aí você não tá fazendo um jogo da franquia, tá fazendo qualquer outro jogo. Imagina comigo que esse jogo não tem o Assassin's Creed no nome. O nome é Odyssey. Cara, esse jogo quase não seria reconhecido como Assassin's Creed. Tudo bem, eu sei que você tem que sincronizar, que você tem aquele... Qual que é o nome? Aquela visão oculta, a visão da águia e tal, mas... falta muito do que fez Assassin's Creed ser Assassin's Creed. E isso me broxou demais quando eu vi aquele jogo, sabe? Sem contar que tiveram outras coisas que meio que me decepcionaram, como a aparição excessiva, pelo que eu vi, de seres mitológicos e de como isso afeta a história. Posso estar falando errado, eu não vi tudo. Eu só vi gameplay do jogo, não cheguei a jogar o jogo por não me interessar. Mas parece que a mitologia estava bem mais presente de uma forma bem mais crucial para a história. E eu já não tava gostando muito disso, já tava achando isso muito viagem, pelo menos na minha opinião. E uma outra coisa que também eu achei foi um descaso foi a seleção de personagens e as escolhas de história. Porque... cara, pra mim não faz sentido. Muita gente entende que você tá jogando no passado, tipo assim, mas você, tecnicamente, você não tá jogando no passado. A minha visão sempre foi que a gente tava no futuro, revendo as histórias que aconteceram no passado, revendo os grandes momentos da história. E como um telespectador, você só vê acontecendo, você não tem poder de escolha. Porque não faz sentido você ter poder de escolha em nada. Você não é um viajante do tempo, você não tá controlando aquela pessoa, porque senão você ia destruir o tempo, né? E imagina comigo, se você tivesse esse poder, você pudesse mudar uma coisa no passado. Quando você voltasse pro presente, estaria tudo mudado. E esse jogo você tem finais alternativos, e pra mim isso não faz o menor sentido. Como você pode mudar o final de uma coisa que já aconteceu há milhões de anos atrás? Não milhões, acho que foi uns 2.000 anos atrás que acontece, né, o jogo. Mas, cara, isso não tem nada a ver com Assassin's Creed. Você não muda o passado, você é só um telespectador. A história é contada por um ponto de vista de que ela já aconteceu. Você está revendo pra procurar alguma coisa que aconteceu no passado, pra entender o que aconteceu no passado. E você poder escolher quem vive, quem morre, quem dorme com quem não dorme com quem... pra mim isso é um absurdo, cara. Esse jogo não tem nada de Assassin's Creed. Tira o parkour, tira a sincronização, vira, sei lá... Jogo nos tempos da Grécia. É o Odyssey, só Odyssey, não tem Assassin's Creed. E isso me decepciona muito. Tem alguns que falam, né, tem a origem dos Templários e tal, mas não tem o essencial. Pra mim isso não é o essencial, e por isso eu não gostei desse jogo. Talvez um dia eu pegue pra jogar e goste, mas... E talvez ele seja bom mesmo, mas não é um Assassin's Creed bom. Como Assassin's Creed, ele não tem nada que me interesse. E, depois dessa decepção, eu meio que me afastei porque, sei lá, eu não tava gostando dos rumos que a saga tava indo. O próximo jogo, que era o Valhalla, já tinha sido confirmado como um RPG, e quando o trailer saiu, eu também fiquei um pouquinho decepcionado por algumas coisas. Primeiro que tinha de novo esse negócio de você poder escolher se o seu antepassado, né, se a pessoa do passado era homem ou mulher, que pra mim continua sem fazer sentido. Segundo que os fãs também tava... aceitando muito pouco. Eu lembro que teve todo um alvoroço, toda uma felicidade, porque a Eivor, acho que é a Eivor, né, que é a canônica, ela tava usando a lâmina oculta, tava usando errado, aliás, e todo mundo ficando feliz. Meu Deus, o retorno da lâmina oculta, finalmente voltou. E, cara, como é que
se comemora um negócio desses? Isso aí é o mínimo que tem que ter no jogo, tá ligado? Voltando, por exemplo, do Batman, é tipo você comemorar que o Bruce Wayne vai estar no filme do Batman, tá ligado? É o mínimo, tem que estar, de qualquer jeito. Não dá pra fazer um filme sem isso. E isso já tava começando a me deixar um pezinho atrás com esse jogo. Mas aí veio a pandemia, né? E com a pandemia, a disponibilidade de todo mundo pra jogar jogos aumentou 10 vezes, já que todo mundo tava em casa. E eu comecei a jogar bem mais do que antes, bem mais jogos online. E eu tinha um amigo que esse sim tinha gostado muito do Odyssey. E ele tinha comprado Valhalla. E ele tava adorando, cara. E ele me falava todo o santo dia desse jogo. E as coisas que ele falava até que me chamavam um pouco a atenção. Sobre como os assassinos faziam parte da história. Sobre como a progressão era boa de você ir em cada lugar. E em meio a tantas conversas com ele, eu decidi dar uma chance pro jogo. Eu não cheguei a comprar, mas ele me deixou jogar pela Steam dele. A Steam não, a Uplay. Um dos dois, eu não lembro qual agora. Mas foi assim que eu acabei jogando esse jogo. E ele me surpreendeu até. Ele não era tão RPG quanto eu tava pensando que era, em comparação ao Odyssey. E tinha uma coisinha assim dos assassinos. Não era lá o que eu tava esperando, mas tinha, sabe? Assim, a história do jogo, a época do jogo foi uma época que eu não conhecia. Eu não manjava muito dessa história dos Vikings. A única coisa que eu tinha visto sobre essa temática viking era o God of War de 2018 na época. Então eu não sabia o que ia acontecer, não sabia qual que é a história. E é uma coisa que eu achei até interessante. Começa também com uma história de vingança, né? Sobre a morte dos pais do Eivor. Mas acaba com ele tendo que levar a tribo, a Alcateia. Eu lembro que ele era tipo o clã do Corvo, né? Alguma coisa assim. Pra Inglaterra, que estava meio que sendo saqueada, meio que colonizada pelos vikings. Já existiam outros tipos de vikings. E eu achei, assim, a ambientação como sempre maneira pra caramba. Muito legal como eles se chamam, assim, chamavam os vikings de daneses, por causa que eram dinamarqueses, e os ingleses, eles tinham os outros nomes. E eu gostei muito da sensação de comunidade que tinha, apesar de não ser uma comunidade assassinos, é uma comunidade. Você tinha sua família, entre aspas, que era seu clã. Você tinha que ir em tais povos, ajudar eles pra conseguir meio que uma aliança e meio que se fixar no lugar, né, naquele lugar da Inglaterra. E isso levava tudo a acontecer. Podia ter feito tudo isso com ele sendo um assassino e esse clã dele sendo uma filial da Organização dos Assassinos? Podia, mas pelo menos eles estão lá. Só tem 2 assassinos, infelizmente. Um deles é o... spoiler, gente. É o Loki lá, né? Que é o cara da primeira civilização. E o outro é um ajudantezinho dele, que chama Reitan, se não me engano, que não faz quase nada. Eu joguei muito mais sobre a temática de Vikings do que sobre assassinos, infelizmente. Mas nessa parte ele faz muito bem. Ele conta com várias figuras históricas. Os próprios filhos do Ragnar, né? Que é um dos maiores Vikings que já existiu. Infelizmente ele já estava morto nessa época. Mas tem os filhos dele, tem o Desossado, tem um outro lá que era um mais velho, que já tinham se fixado, criado família. Você percebe que a influência dos vikings lá já é muito grande, que já estão lá há muito tempo. E a resistência inglesa também é muito forte. Você tem o Rei Alfred, que por falar dele nesse jogo, ele é um baita de um personagem desperdiçado. O cara fica sendo construído o jogo inteiro pra ser o boss final, e no final ele só foge e vira um camponês. Que decepção. Meu Deus do céu. Você tem partes da Inglaterra que ainda estão lutando para não ser dominadas por esses invasores. Nessa parte eles não deixaram a desejar em nada. E o jogo em si é um RPG muito bem feito. Com essa temática viking, você tem que explorar cada lugar, tem que ajudar eles a resolver problemas para conseguir alianças. E a parte mitológica do jogo também é uma coisa que eu até que achei legal. Eles conseguiram meio que amarrar bem toda a mitologia do Odin, toda a mitologia nórdica, né, com o que acontecia, com o que acontece no jogo e por que aquilo faz sentido. Porque, spoiler de novo, né, você literalmente joga com Odin, que é um ser da primeira civilização, assim como parte da família dele, que meio que conseguiu renascer nos tempos atuais daquela época, né? Tanto que o Odin fica na sua cabeça falando, enchendo o saco. E uma das batalhas internas do Eivor é isso, né? Você conseguir vencer o Odin. Foi uma coisa legal, foi uma coisa diferente, mas eu queria mais voltado pra essa parte do realismo, não do misticismo. Podia ter misticismo, mas não tanto assim. Foi legal essa parte do Odin e dele, que você podia ir pra Asgard, você podia encontrar o Thor, você podia encontrar vários outros personagens, vários outros monstros da mitologia, mas não sei, eu ainda sou mais pra um Assassin's Creed pé no chão. Tem também toda aquela parte, né, sobre Valhalla, que é ser um glitch no Animus, onde você revive o mesmo dia várias e várias vezes. Isso eu achei interessante, sobre como eles explicaram isso e por que isso
meio que deixa os vikings tão ficcionados por Valhalla, sobre o que eles acham de Valhalla e sobre o que realmente é Valhalla. Isso é uma sacada muito boa. E todo aquele rolê com o Loki, que o Loki meio que rouba o lugar de que ele tava tretado com o Odin, que o Odin matou o cachorro que era filho dele. Daí você volta e descobre que o assassino, né, o Loki lá do futuro era o Loki do passado e que ele queria te matar. Agora, sobre o tempo presente desse jogo, eu posso falar pra vocês que eu fiquei boiando. E a culpa é minha, né? Como eu não vi o capítulo do meio dessa história, que seria o Odyssey, eu meio que não entendi o que estava acontecendo e por que esses personagens estavam voltando. Você tem a volta daqueles dois personagens que andavam com o Desmond. Desculpa, não vou lembrar o nome deles agora. Mas que bom que eles estão de volta, eles meio que viraram um casal. Você tem aquele cetro doido que você pega no final. E você tem a protagonista, que eu nunca gostei dela, pra falar a verdade. Mas que bom que estão continuando a história, né? E também tem meio que um plot meio parecido com o do 3, onde o mundo tá acabando e você tem que impedir. Não sei se eu gostei disso. Mas no finalzinho, quando ela meio que se sacrifica e ela encontra, né, o que seria o Desmond, que ela, sei lá, é meio que uma aparição, uma consciência do próprio Desmond que ficou naquele lugar, que é uma coisa bem interessante, e ela acaba ficando também, e dando espaço pro Loki ficando presente, o que eu não entendo, tipo assim, ele é um Asus, né, ele é um ser da primeira civilização que tá vivo hoje em dia, mas e aí? O que vai acontecer agora? Não sei se aquilo me agradou muito, mas pelo menos o presente tá tendo uma importância, né? A Ubisoft ainda não sabe o que fazer no presente, mas pelo menos ela tá lembrando que ele existe, já é alguma coisa. As DLCs também são boas, muito boas para expandir a história e mostrar mais partes de onde os vikings já entraram em contato, como a da Irlanda, a da França, e serve muito bem para mostrar como naquela parte da história, naquela época, os vikings foram muito importantes, fizeram muitas coisas. E isso sem falar das outras DLCs, que essas daí entram de cabeça na parte mitológica. Algumas nem fazem sentido, tipo assim, porque que isso tem a ver com a história original? Como aquela onde ele vai pra algum reino dos anões, que ele tem que salvar o Baldur, e daí você tem que lutar contra aquele gigante de fogo, ou tem o Nidhogg, que é aquele dragão também da mitologia. Aí começou a viajar demais, sabe? Aí virou God of War, praticamente. E eu falo isso porque, como alguém que jogou os antigos, eu sei o cuidado que eles tinham em ser precisos na história. O foco deles era a história, você viver grandes acontecimentos pela visão de alguém que estava lá. Muita gente não lembra, mas no trailer do primeiro Assassin's Creed, o Altair, ele chega a usar uma besta pra matar os inimigos e finalizar o alvo. Só que essa besta, ela foi tirada do jogo principal por causa que isso não era verídico com a realidade, pois as bestas não existiam naquela época. E esse é um cuidado muito legal, que eles tinham porque eles se empenhavam em passar uma parte verídica da história para que você entendesse como isso aconteceu, e chamar mais pessoas para entender como a história aconteceu. Ser, além de um jogo, uma aula de história. E o que com o tempo acabou se perdendo, porque hoje em dia o que você mais tem são skins e seres mitológicos e coisas que não são reais e não fazem sentido com nada naquele mundo, infelizmente. Mas na minha opinião, o que falta pra esse é o que falta também no Odyssey, que é essa conexão mais forte com os assassinos. Na maior parte do jogo, parece que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo pela meu clã, né, minha tribo, mas não pelos assassinos. E eu aprendi que a minha tribo são os assassinos jogando os jogos, né? Os jogos antigos. Você vai em todos aqueles lugares, você consegue todas essas alianças, você cuida do seu povo, o que é muito bom. Mas eles não são os assassinos. Você não tá fazendo isso pela grande bem maior, a grande irmandade que você conhece. Eles estão lá mais como secundários, e eles têm que ser o credo dos assassinos. Tem que ser o plot principal, eles têm que ser irmandade, eles têm que ser os protagonistas da história, e não uma coisa secundária. E é nisso que esse jogo peca pra mim. Porque apesar dele ter uma boa gameplay, um bom sistema de RPG, uma boa história, uma boa ambientação, e ser um jogo bom, muito bom no geral, ele também peca em não ter a parte Assassin's Creed, que pra mim é essencial. É como fazer um jogo do Batman sem o Batman. Tem que ter o Assassin's Creed, tem que ter o crédito dos assassinos no jogo do Assassin's Creed. E falta bastante nesse jogo, infelizmente. E como alguém que, zerou o jogo todo, zerou as DLCs, até as mais mitológicas, e tentou dar uma chance, eu posso dizer que esse jogo também falha em ser um Assassin's Creed. Por isso, como veredito, eu, na minha opinião, acho um bom jogo, acho um bom RPG. Nessa questão aqui ele é quase um 10, acho que pra mim é um 9 ou um 8. Mas, assim como o Odyssey, ele falha em ser um Assassin's Creed. Por isso eu colocaria ele num 7. Porque é uma boa experiência, mas não é Assassin's Creed. Ainda não é o que era, ainda não é o que eu esperava, não é o que eu gostava em Assassin's Creed, infelizmente. E, continuando agora,
Não acabou. É muito jogo. Os caras não param de fazer jogo. Ubisoft, seus 35 milhões de estúdios, focaram bastante em Assassin's Creed. Nós tivemos o jogo daquele que, pra muitos, foi o melhor personagem do Assassin's Creed Valhalla, que é o Basim, que é nada mais nada menos que o Loki ressuscitado, entre aspas. Esse jogo, que era pra ser uma DLC, mas acabou ficando grande demais e virando um jogo, tinha promessas bem ambiciosas. Ele queria ser, ao mesmo tempo, algo que puxasse os jogadores antigos, né, que gostavam dos mods clássicos, quanto os que ainda queriam a parte do RPG, queriam mais sobre o personagem. E, para variar, a Ubisoft conseguiu a façanha de não agradar nenhum dos dois públicos, porque esse jogo tenta ser os dois e ele consegue ser mal nos dois. Não tô dizendo que o jogo é ruim. Assim, na minha opinião, ele é um jogo mediano. Mas, sei lá, não sei se ele se sustenta como Assassin's Creed, sabe? Ele tem coisas que eu falei aqui várias vezes, que eu elogio agora, né, de novo, que é a parte dos assassinos. Tem uma irmandade, tem eles com capuz trabalhando, tem um mentor, tem toda uma comunidade funcional de assassinos que tá lutando, tem os inimigos que eles estão enfrentando, tem toda uma parte de mundo aberto, numa cidade, que no caso desse jogo é Bagdá, e dá uma leve sensação de volta às origens, porque tanto a estética do personagem quanto a do lugar em volta lembra muito a estética do Assassin's Creed 1, de ser uma coisa mais no Oriente Médio, de você ser um assassino que tem que fazer várias missões. Ele lembra bastante, que é uma coisa muito legal. Mas o jogo em si, cara, eu não sei, não me pegou. Tem gente que gostou, teve amigos meus que gostou, mas pra mim ele só tentou ser como os antigos e nos novos, e falhou nos dois. Pra começar com a história que muita gente esperava muito mais. O iniciozinho é até legal, com o Bassi sendo um ladrão e tentando meio que se virar, mas dali pra frente eu não gosto do rumo que toma, de como todo esse tempo ele era um esquizofrênico, que ele tinha uma amiga imaginária, e de como ele meio que abandona a ordem, porque a própria mestre dele se vira contra ele, e de como ele não segue as coisas que estão mandando. Ele meio que se mete, como a maioria dos assassinos, ele se mete nessa sem querer, mas acaba se afiliando à ordem. Mas no final a gente tem o grande plot twist que ele meio que é tomado do seu corpo, né? Já que o Loki meio que possui ele e toma a personalidade dele e agora vive como Loki, não como Basim que ele era com os assassinos. O que meio que a gente esperava, né? Já que é mais ou menos uma história de origem pro personagem que já foi contada a história dele, né? A gente já sabe o que aconteceu e quem ele conheceu, que foi o irmão do Eivor, que só caiu na lorota dele e foi usado praticamente. Então é meio que um tapa-buraco, mas não um tapa-buraco bem feito, porque o tapa-buraco bem feito foi o que eles fizeram com o Rogue. Esse foi um tapa-buraco que foi muito ambicioso, na minha opinião. Foi até legal, mas pra mim é só um Assassin's Creed mediano que prometeu muitas coisas, prometeu agradar muitas pessoas com coisas que eles já estavam pedindo, mas que no final ficou no quase. Tentou e morreu na praia. Então pra mim é um 6. Não é ruim, dá pra jogar, mas como experiência de Assassin's Creed existem melhores. E assim alcançamos o tempo atual, com o último jogo lançado, o Assassin's Creed Shadows, o qual eu tenho que ser sincero pra vocês e dizer que eu ainda não joguei. Eu vi muitas trailers, eu vi muita coisa, mas ainda não tive a oportunidade de jogar. Eu sei que tem muita gente brava, porque era uma coisa que os fãs pediam muito mesmo, tipo assim, acho que desde os classicão lá do Ezio, os caras queriam um jogo no Japão, assim, com temática de samurais e ninjas, e muita gente não gostou, tanto por ser RPG, quanto pelos personagens, né, toda aquela treta do Yasuke, mas eu tenho que jogar pra saber, e eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas, não sei, quando eu tiver essa oportunidade, eu vou jogar de peito aberto e ver se realmente tem o que eu quero em um jogo de Assassin's Creed. Algumas críticas do que o pessoal falava são boas, sobre a gente nunca ter tido como jogar com um personagem histórico, por isso não faz sentido, você já tem a história desse personagem escrita, faz mais sentido você jogar com um personagem que atua nas sombras, que ninguém conhece ao certo, e eu concordo com essa opinião, mas pode ser que seja um jogo muito bom, pode ser que ele traga esse sentimento do Assassin's Creed antigos, com a ordem sendo importante de verdade, com uma trama que envolva o presente, o passado, e que explore de um jeito certo os eventos históricos do Japão feudal. E eu acho que é isso, né? Fizemos aqui uma jornada por todos os jogos da franquia. Faltaram alguns, mas eu tentei falar de todos que eu mais ou menos sei ao certo, até os que eu não joguei, o que eu entendo mais ou menos o que aconteceu. E eu não sei o que esperar do futuro.
Eu realmente não sei o que esperar do futuro, sabe? Ainda esse ano eu fiquei sabendo que a maior parte da Ubisoft foi comprada por uma empresa chinesa, o que vai mudar totalmente os planos dela. Eu sei que ela estava preparando um novo Assassin's Creed e também tem o mobile que ia ser lançado, mas eu não sei se esses projetos vão ser vetados agora que a empresa tá meio que perdendo funcionário, tá sendo comprada. Mas, cara, Assassin's Creed, mesmo com todos esses defeitos e mesmo tomando um rumo que eu não gostei, que eu não achei certo, ainda foi incrível pra mim, sabe? Foi o que ela se proporcionou a ser no início. Mostrar a história como um playground, como uma coisa que não fosse chata de você acompanhar. Você vendo pelos olhos de alguém que tava lá. Você vendo pelos olhos de alguém que participou disso. E mostrando como essas coisas são importantes no tempo atual. Por que esses momentos históricos ficaram marcados na história como algo incrível. E pelos momentos que eu passei com esses jogos, com essa franquia, eu não consigo esquecer, não consigo deixá-la pra lá. Ainda tenho fé que elas podem mudar, ainda tenho fé que ela pode ser melhor, mas é difícil. Ultimamente a empresa fez algumas cagadas, algumas escolhas ruins. Mas eu espero melhor, sabe? Que eles voltem a lançar jogos bons e que volte a ser o que Assassin's Creed era no início, o que fez Assassin's Creed ser Assassin's Creed desde o começo. Fazer a história ser o seu playground, fazer a história ser interessante, fazer a gente aprender com o que aconteceu no passado e perceber o quanto a história do mundo, quanto já aconteceram coisas incríveis e quanto tudo que aconteceu pode ajudar no passado pode ajudar a gente a ser melhor no futuro. Eu tô meio que me embolando com as palavras, mas eu só queria dizer que, mesmo com todos os erros, eu ainda amo essa franquia. Ela me proporcionou momentos incríveis, me ensinou bastante, me ensinou que coisas interessantes podem surgir de onde você acha mais chato. E eu espero melhor. Que a nova empresa que está cuidando agora da franquia tenha mais cuidado e que ela consiga oferecer jogos incríveis, com experiências incríveis, que é o que a gente mais pede. Eu fiquei bem nervoso para fazer esse vídeo. É a primeira vez que eu gravo alguma coisa para ser lançada, mas pelo menos eu fiz, né? Eu acho que já é melhor que nada. E você que tá vendo esse vídeo? O que você gosta de Assassin's Creed? Qual é o seu jogo favorito? E o que você achou de cada jogo? Pode colocar aí nos comentários um textão, falando o que você achou, sua experiência, sua nota, se você indica ou não. Fala sobre essa franquia, cara, conversa. Fala o que você sempre quis falar, mas ou alguém não conseguiu ouvir ou não quis ouvir. Fale sobre o que você gosta. Pode falar. Se você tiver alguma dica no comentário sobre uma próxima franquia que eu conheço, que eu posso fazer vídeo, também coloca aí. Mas é isso. Obrigado por ter visto esse vídeo, obrigado por ter me ouvido falar por todo esse tempo. E fique com Deus. Falou.